Beleza? Vamos lá então, galera. Então vamos lá para o nosso segundo dia de microinterações. Eu sou o Matheus, é um prazer estar com vocês de novo aqui. Sempre acho, é um negócio que no fim do dia acaba recarregando a minha bateria em vez de drenar. Então, assim, eu acho muito massa estar aqui, compartilhar com vocês, depois do dia pesado, chegar aqui para mim e dar uma recarregada na bateria. É muito massa. O que a gente vai falar hoje, galera? Começar falando de teoria e prática. Então, assim, a gente falou bastante de teoria, gatilho, regra, feedback, modo, loop. Então, assim, beleza. Bacana, entendi. Acho que tá claro isso. Como é que isso quer dizer no meu dia a dia? Por onde eu começo? Como é que eu faço para aplicar? Então, a gente vai discutir um pouquinho disso. Depois, vou fazer com vocês um primerzinho de animação. Então, a gente vai falar o basicão de animação para vocês conseguirem abrir um protopy e entender, assim, quais os princípios básicos que vocês têm que seguir, como é que a animação está muito rápida, muito devagar, que curva de easing que eu uso, falar por aí. Depois, vamos falar um pouquinho de duas ferramentas que eu acho que são bastante úteis para o dia a dia de vocês, que é Protopy e After Effects. Então, vou falar um pouquinho de cada uma dos usos que elas podem ter. Depois, falar um pouquinho de documentação e handoff. Então, tá bom, fizemos um negócio lindo, maravilhoso no Protopy, o que a gente faz? Né? Ctrl Alt, aleluia, e isso de repente está mágico na aplicação? Não, tem um processo aí no meio, a gente vai discutir ele. Depois, considerações técnicas, que é importante, né, a gente pensar que tem um dispositivo de uma pessoa que vai estar fazendo isso acontecer lá na ponta, no fim das contas, então tem considerações técnicas para a gente pensar. E por último, uma coisa que acho que, se não me engano, foi a Natália que pediu na última para trazer um pouquinho da perspectiva de design system, né? Então eu coloquei um bônus aí no final para a gente falar um pouquinho de como é que, isso você tem, a Natália, como é que a gente encaixa essas coisas de microinteração dentro de design system, tá? Então, sem muitas delongas, vamos começar. Mas, assim, galera, hoje a parte bem prática, a gente vai falar de ferramenta, vai falar de animação, é umas coisas bem legais aqui, então fiquem muito à vontade, assim, conteúdo mesmo, vai 1h30, mais ou menos, tá? Se eu fosse correr aqui, 1h10, 1h20. Então, vocês têm muito tempo, fiquem à vontade para abrir o microfone, falar, mandar no chat, interagir, acho que quanto mais interação, especialmente hoje, a gente tiver, que é mais a parte prática, melhor. Então, fiquem super à vontade para falar, beleza? Vamos começar, então. E aí, de novo, abre o microfone, manda no chat, o que vocês preferirem. Tá? Então, eu acho que eu sempre quando a gente for ter uma aula de documentação na próxima também, a gente fala sempre na teoria e depois a gente tenta fazer essa ponte entre teoria e a prática. Então, tem três coisas que são muito importantes quando vocês forem pensar e colocar na prática no dia a dia. Perdão, quando vocês forem colocar no dia a dia, a questão de microinteração, né? Vocês vão ver que quando vocês falarem essa palavra, o pessoal vai levantar a sobrancelha e falar, peraí, microinteração, a gente tem sprint para fechar, tem meta para bater, assim, não viaja. Então, a ideia é trazer um pouquinho disso. Assim. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente tentar ter em mente é que quando a gente fala desse tipo de refino na entrega, a gente fala de microinteração, a gente fala de animação, fala desse tipo de coisa, isso realmente leva mais tempo. Tá? Então, a gente não deve ignorar esse fato, a gente só deve estar pronto para defender e para embasar aquilo que a gente está fazendo de trabalho. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Tá? Então, assim, importante para a gente ter de baseline. A gente tem que ter claro que a microinteração é um esforço extra. Então, tem que estar claro para vocês e tem que estar claro para o time que vai trabalhar nisso. Tá? Então, assim, mas eu quero fazer quando eu clicar no botão, a interação do Chrome, quando você faz o download de um arquivo. Você clica no botão para baixar, sobe aquela barrinha embaixo, tem uma animação e tal. Na prática, se vocês quiserem, dá para fazer essa animação sem nada, você só joga o arquivo lá, sem feedback, nada vai dar tudo certo. Quando a gente fala de colocar microinteração, de pensar nesse tipo de detalhe de design, a gente está colocando um valor agregado em cima daquilo que a gente está entregando no produto final. Então, essa aqui é a parte importante. Então, é o tipo de coisa que, com um teste de usabilidade, você pode ajudar a embasar. A gente falou um pouquinho mais de como usar o Protopy para testar e tal, mas você pode testar a versão que está em produção, que não tem isso, por exemplo. Ver, tem problemas de usabilidade. Trabalhar tudo que a gente falou aqui de interação na última aula para resolver esse tipo de problema e falar, então, olha, a gente fez testes de usabilidade em duas coisas e é óbvio que não dá para você comparar estatisticamente, falar assim, isso aqui é 20% melhor. Você pode usar a percepção qualitativa e falar, cometeram-se menos erros no mesmo fluxo, feito de maneiras diferentes. O fluxo com microinteração teve menos erro. Você pode, por exemplo, pedir para que no final do teste de usabilidade a pessoa dê uma nota para cada um dos fluxos, né?
amostras diferentes, você pode pegar a mesma pessoa e testar, porque sem viés, mas amostras diferentes, e falar assim, de 1 a 5, quão fácil foi fazer isso? E você vai comparar e ver se, por exemplo, o fluxo de interação teve uma nota que foi mais fácil do que o outro, teve menos erros do que o outro. Então, esse é um jeito muito simples, dentro do contexto que vocês já fazem de teste de usabilidade e tal hoje, que dá para encaixar e trazer o valor para o negócio. Tá? Então, esse é um jeito muito importante vocês pensarem e trazerem isso para o embasamento, quando vocês forem levar e falar assim, não, mas gente, não dá para fazer sem essa animação? Então, tipo, dá. Que a gente perde se a gente fizer sem. A gente perde, a gente vai ter mais erros no fluxo. Vocês podem aí fazer umas contas de padaria. Assim, né? Se eu tiver um erro aqui, de cada 5 checkouts, um deles tiver um problema, quanto que eu perco de dinheiro? Para 10, para 20 checkouts. Aí faz umas continhas de padaria, assim, só para ajudar, mas se embasar muito na questão da usabilidade é muito fácil no começo. E depois, né, quando tiver em produção, dá para medir o que aconteceu. Outro, relacionamento com os devs aqui vai ser muito importante. Então, geralmente é o tipo de coisa que é que nem design system, é que nem outras coisas que estão um pouco mais, elas quebram o dia a dia, a task do Gira ali, e entram nessa coisa um pouco mais de processo, de craft, de design, que é encontrar um champion no time de design. Então, assim, a gente sabe que no time de front-end tem aquela pessoa que curte muito biblioteca, design system, que sabe usar o storybook, então é nela que você vai para começar um esforço de design system, por exemplo. E microinteração pode ser a mesma coisa. Você pode encontrar, por exemplo, uma pessoa de desenvolvimento que vai estar muito disposta a trabalhar junto com você e fazer acontecer. Então, assim, conhecer o time de dev, ter eles como parceiros e encontrar essa pontinha ajuda bastante a começar com o pé direito. E por último, a gente vai até falar mais em detalhe, não vou entrar, abusem da documentação. Qualquer retrabalho aqui, especialmente quando vocês estão começando, vai gerar barulho, vai gerar complicação. Então, assim, abusem da documentação, abusem da comunicação para garantir que vai funcionar bem. Tá. Segundo, métricas e sucesso. Então, como é que vocês vão provar que isso que está trazendo valor? Então, a primeira coisa é, para isso aqui não ser só modinha, não falar assim, coisa dos designers que estão lá fazendo animação, brincando de animação, isso tem que trazer um valor claro. Então, como a gente falou um pouquinho atrás, assim, quando você coloca esse tipo de esforço de trabalho numa feature, o que você está trazendo de valor para o negócio? Você tende a aumentar a conversão, reduzir o número de erros que é feito no processamento da satisfação do usuário. Então, e aí, na aula de métricas, o Carolina falou um pouco das métricas. Assim, putz, eu posso usar um SES, medir o SES para fazer um teste AB e falar assim, putz, será que o esforço com a interação é menor? Consigo melhorar esforço, taxa de erro, alguma coisa assim? É importante ter essas métricas para dar valor para aquele esforço que a gente está fazendo. É importante que, assim, como tudo, o sucesso das primeiras coisas que vocês vão fazer vão ditar se aquilo vai ou não virar uma prática do time, vocês vão ter que colocar cada vez mais esforço para justificar. Então, se vocês fizerem isso e realmente conseguirem provar que teve um impacto, animal, vai ficar muito mais fácil dali para frente, você vai ter que se provar toda hora aquele valor daquela coisa, vira meio que prática padrão, assim. No começo, não sei se algum de vocês passou por isso, talvez os mais velhos aí vão me entender. Teste de usabilidade não era um negócio que era muito padrão, então, assim, para você falar assim, eu tenho que testar esse fluxo aqui antes de colocar ele em produção, o negócio você tinha que convencer as pessoas. E aí você ia no convencimento e tal, só que hoje, assim, nem se debate, mas é meio que um padrão da indústria que a gente precisa fazer isso, ninguém vai discutir que, em poucos casos, você precisa ficar argumentando que precisa fazer teste de usabilidade e tal. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão estar empurrando a fronteira do que a gente faz e do que a gente não faz, do que é prática e do que é vanguarda em design. Então, assim, esse é o tipo de coisa que as empresas não estão preparadas e não estão fazendo. Então, vocês vão estar empurrando essa borda. Para empurrar ela, a gente precisa estar embasado. Tá? Então, assim, tá bem embasado e as primeiras terem sucesso, já cria um baita caminho. Terceiro, escolher as métricas certas. Então, assim, escolher a métrica de o quanto o usuário achou isso bonito, não é uma métrica de negócio. Pode ser uma métrica que você vai usar, quanto for agradável aquilo, mas não é uma métrica de negócio. Então, por exemplo, escolher um fluxo crítico, um checkout, por exemplo, em e-commerce, que é o fluxo mais crítico que tem. E pensar em uma ação pontual ali que vai ter impacto grande, e que tem impacto grande em uma dessas métricas, ajuda muito a pavimentar esse caminho. Tá? E por último, é o começo para vocês também, não se esqueçam, vocês vão estar fazendo isso pela primeira vez. Então, façam com calma, acompanhem de perto, ajustem ao longo do caminho e aprendam com isso. Então, é um aprendizado
para vocês, é um aprendizado para o negócio. Todo mundo está aprendendo junto. Então, escolham os lugares certos para começar, onde tem mais impacto e fiquem muito atentos e aprendam junto ali. Tá? E por último, eu falo isso para tudo, assim, é começar pequeno. Então, se você tentar, cada feature nova que vocês fizerem, tentar fazer o prototipar, animar e tal, assim, primeiro, vocês não vão dar conta porque é muito trabalho, gera muito trabalho, tem que escolher as batalhas que a gente vai tomar, às vezes vai precisar aumentar o time, por exemplo, para conseguir fazer um trabalho dessa qualidade. Então, escolha o lugar certo para fazer isso, começar pelas coisas que trazem mais valor, para provar que as microinterações funcionam e dentro do contexto que você vai aplicar elas. Tá? Terceiro ponto, falhar e aprender rápido. Então, se você acha que a microinteração vai trazer uma melhora para um fluxo, para uma determinada interação, por exemplo, como é que parte do princípio científico, assim, parte que você está errado e tenta provar, o ônus da prova é seu, assim, então, como é que você vai se provar que aquilo realmente está trazendo valor antes de levar para a discussão, então, é que antes disso você não deveria fazer um teste, separar um tempo para fazer um teste de usabilidade, para entender como é que está, entender se a meio interação que você criou realmente tem impacto maior, se não teve, entender por quê, fazer uma versão 2, testar de novo. Então, tudo é um aprendizado. A teoria é muito bonita, é muito simples. Quando a gente vai para a prática, é muito mais bagunçado. Então, é importante vocês falharem e aprenderem rápido e barato. Se vocês fizerem o negócio do prototype, jogarem para o time de desenvolvimento fazer, eles sofrendo para caramba, não ficar bom, botar em produção, não rolar, a próxima vai ser muito mais difícil. Assim, tentem sempre encurtar esse ciclo de aprendizado, aprender o mais rápido possível e crescer devagar. Então, começa pequeno, escolhe as batalhas certas ali, conforme vocês forem ganhando essas batalhas, vocês vão conseguindo mais capital ali para discutir isso e colocar isso para funcionar. Tá bom? Então, só as diquinhas de como fazer aqui, para colocar isso aqui na prática. Agora, eu queria falar uma coisa, quando a gente falou assim de como atrair, a questão da microinteração é que ela é micro, né? Então, a gente tem um espaço muito pequeno para fazer as coisas funcionarem. Um dos jeitos mais comuns e mais importantes da gente fazer isso acontecer, de dar esse feedback do que está acontecendo, principalmente os feedbacks, é a animação. Então, eu resolvi trazer, não sei se vocês já passaram por isso, às vezes alguém que fez desenho ou animação aí, algum curso, vai ter uma noção boa aqui já. Mas até é um pouco mais amplo, assim, se forem falar em animação em geral, ajuda a ter uma boa discussão, e isso aqui vai ser importante quando a gente for falar um pouquinho de prototipar na frente, e vocês forem tiver aquele sentimento assim de, putz, mas tá meio estranha essa animação. Então, eu quero dar para vocês o vocabulário para vocês entenderem o que é o tá meio estranho e dar meio que alguns guidelines gerais assim, tá bom, vou fazer a minha primeira, que eu tenho que saber por onde eu tenho que começar. Aqui é legal vocês abrirem o link que eu mandei, vou mandar de novo aqui, que não tem, porque vocês vão começar a ver um monte de GIF aqui, se vocês verem pelo Zoom vai ficar tudo zoado, vocês não vão entender. Eu vou falando quando for o slide que eu aviso, mas se deixar aberto, já é uma boa, que ele tinha deixado. Tá? Então, por quê? Primeira coisa, assim, por que usar animação? Então, a animação ela serve principalmente para melhorar a usabilidade de uma interação, especialmente quando a gente dá feedback. Então, o que é o feedback? Tem um download acontecendo. Preciso mostrar o progresso desse download. Tem uma operação que está rolando no fundo. Tem alguma coisa, sei lá, eu salvei, coloquei um item no carrinho. Então, eu tenho que animar para a pessoa entender que quando ela clicou no botão de adicionar, aquele item foi para o carrinho. Onde está o carrinho? A animação pode ser o tipo de coisa que vai ajudar aqui. Principalmente para deixar as regras claras, as regras da microinteração clara, e para ajudar a dar os feedbacks. Tá? E vou voltar no ponto que eu falei na última aula, vou falar de novo. Muita cautela aqui. Se tudo tiver animado, daquele aplicativo da tontura de usar. Tudo se mexe, você não consegue entender para onde nada está indo, então muito cuidado. A gente vai falar aqui sobre como usar e quando usar, mas muita animação vai gerar uma sobrecarga cognitiva e aí gera fadiga, e aí as pessoas param de usar porque elas se sentem aquele negócio assim, nossa, é muita coisa, não estou sabendo usar. Tá, então, 4 jeitos de usar a animação, que a gente vai falar um pouquinho mais. Direcionar o foco. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, eu quero que o usuário entenda que aquele botão de adicionar e que isso foi para o carrinho. Então, eu vou fazer uma animação de que esse item agora está no carrinho, ele vai para cima. Estabelecer relacionamento, mostrar que 2 objetos são relacionados. Então, quando eu estou mexendo, por exemplo, um item no board do Gira ou um outline qualquer, e eu estou colocando um filho dentro de um pai. Você pode mostrar uma animação para mostrar que agora eles são relacionados.
para dar feedback, a barrinha de carregamento quando estou baixando alguma coisa. E até, em última instância, é a personalidade do produto. Então, desenvolver a personalidade através de mais esse componente visual. Deixei por último de propósito, tá? Não é a coisa mais importante, é só feito com carinho, feito com detalhe, com atenção, é um ponto importante que pode trazer. Tá? Vamos lá, para os GIFs agora, e aí, slide 17, 18, se quiserem colocar aí para a gente começar a ver. Então, assim, o que é o easing? O easing ele é uma curva que determina a velocidade relativa da animação em cada estágio. Tá? E assim, daqui para frente pode ficar um pouco complicado. Então, se não ficar claro para alguém, não tenha vergonha, abra o microfone, manda no chat e pergunta, tá? É um conceito um pouquinho complicado mesmo, a gente vai decifrando. Bom, as curvas de easing, vocês vão ver que é a coisa que, se vocês tiverem que fazer só uma coisa para melhorar a animação de vocês, é a curva de easing. Isso aqui é o que tira aquela coisa mecânica da animação. Tá? Então, tem 3 tipos de easing: easing, easy out e in out, a gente vai falar deles, e cada curva tem um uso específico, a gente vai falar um pouquinho delas também. Então, se vocês já viram qualquer software de animação, no Figma, no Protopy, é disso que a gente está falando. Se vocês abrirem junto comigo o slide 19, vocês vão entender o que a gente está falando. Então, às vezes, para ficar mais fácil, coloca a mão na frente da tela de uma delas e da outra, para vocês poderem comparar. Mas se vocês olharem a animação que está no 19, olha a vermelha, que é sem easing, e a azul com easing. A vermelha, ela parece um pouco mecânica, um pouco travada. Sabe? Você não entende muito bem o que está acontecendo, mas não está legal. Por quê? Porque a animação no mundo real, quando você solta a bola, por exemplo, de uma certa altura, ela não acelera, ela tem a mesma velocidade até de repente bater no chão e parar. Ela vai acelerando. E é isso que a curva de easing faz. Ela faz com que, por mais que as duas animações aconteçam no mesmo tempo, ela chega no final, junta, e volta para o começo junta, a de cima tem muito mais essa perspectiva de que ela não é mecânica, ela é mais fluida, e a de baixo não. Por mais que seja o mesmo arquivo, com o mesmo frame por segundo, todo o resto, tecnicamente falando, é igual. O que muda é a curva de easing. O que é isso? Então, aquela animação mais mecânica é essa curva linear. Ou seja, o objeto ele vai do começo ao fim, sempre com a mesma velocidade. Então, ele se move na tela com a mesma taxa, com a mesma velocidade, com a mesma taxa de quadros. Sabe? Então, a cada quadro ele vai mover 1 centímetro, 1 pixel para a esquerda, por exemplo, durante a animação toda. Isso funciona melhor quando a gente fala de coisas que aceleram e desaceleram fora do nosso campo de visão, fora do campo. Não vou falar campo diegético, os nerds que fez cinema ou arte. Assim, aquilo que acontece fora do campo de visão, a gente não está vendo. Então, aqui é exemplo de um planeta, só aconteceu, os planetas estão acelerando, desacelerando muito longe daquilo que a gente está vendo. E nesse caso, uma curva linear faz sentido. Mas quando a gente fala, por exemplo, e aí no slide 21, vocês vão ver essa animação do carrinho, de uma coisa que está entrando ou saindo de cena, esse caso é a curva de ease in ou ease out. Tá? Então, o que é? Isso quer dizer o quê? Que ele estava estacionado no nosso campo de visão, de repente ele vai sair do nosso campo de visão. Ele tem um tempo de aceleração. E essa é a parte importante. Ele tem que acelerar para sair. Ele não vai, de repente, começar a andar numa velocidade constante. Ele acelera, então cada frame que passa ele fica um pouco mais rápido. Isso que dá essa sensação de naturalidade também. E o ease out é o oposto. Então, é uma coisa que vem acelerada fora do campo de visão e ela para no nosso campo de visão. Então, quando ela vem de fora e ela acelera, é aí que ela vai acontecer isso. E o easy in and out é o que acelera e desacelera dentro do campo de visão. Então, por exemplo, aqui é o exemplo do reloginho do slide 23. A animação toda, o ciclo todo dela acontece dentro do campo de visão. É por isso que a gente usa esse tipo de curva. Então, para recapitular, assim, as curvas de ease in é quando ele está no campo de visão e sai, ele precisa acelerar. Ease out, que é o slide 22. É quando ele entra no nosso campo de visão e para, entra de fora, está acelerado de fora e entra para desacelerar, então ele precisa desacelerar para a gente entender que ele parou. E o in e out é quando as duas coisas acontecem dentro daquilo que a gente está vendo. Então, vocês vão ver que quando a gente vai falar de animação, por exemplo, animação, trazer para o prático agora, a gente vai falar de animação, aquela do carrinho, você clica no botão de adicionar, então tem uma coisa que está na tela, ela tem que ir para outro lugar na tela. Então, é uma curva de ease in and out. Você vai ter que animar, acelerar e depois desacelerar para chegar. Mas, às vezes, por exemplo, quando você está trazendo um modal, que ele vem da direita para a esquerda,
ele está fora da tela. E ele vai ter que parar na tela. Então, é uma curva de ease out. Então, ela vai entrar acelerada e vai desacelerar para parar. E quando ele está saindo, é uma curva de ease in. Então, ele está parado, tem que acelerar para sair. É por isso que esses conceitos são importantes, para quando vocês forem prototipar e pensar nas curvas, se a gente não tiver esse conceito claro do porquê que isso aqui, o que isso aqui quer dizer em relação ao mundo real, pode ficar mecânico, estranho. Aqui, geralmente, o maior estranhamento que a gente tem é daqui, tá? Então, por isso que esses conceitos são importantes. E aí, ainda que a gente tenha uma curva de easing out, tá? E aí, quando vocês forem, já falar um pouquinho mais para frente, o que isso aqui quer dizer, ajustar um pouquinho essas curvas, está no slide 24, se vocês quiserem ver. Tem vários tipos de curva. Tem uma curva simétrica, que é uma animação um pouco mais linear, e tem uma curva assimétrica, que é uma animação que é um pouco mais rápida. Geralmente, quando a gente fala de microinteração, como a gente falou na última, são animações mais rápidas, que estão ali para dar um pouco mais de velocidade, de contexto no que está acontecendo. Então, ela geralmente vai ter uma curva assimétrica, ou seja, ela é uma curva que ela acelera mais rápido e desacelera mais rápido. Então, ela não vai ficar tão acentuada. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente dos porquês e como fazer isso. Então, eu trouxe uns exemplinhos para a gente ver, que é o exemplinho que eu tinha falado disso, do drawer que entra do menu hambúrguer. Quando você clica no menu hambúrguer para abrir, o drawer abre, então ele vai entrar com uma curva de ease in, ou seja, ele ease out, ele entra acelerado e desacelera. E ele vai sair com uma curva de ease in, ou seja, ele entra parado e sai acelerado. Esse é um exemplo bom e é importante ter os conceitos e colocar as curvas, se não for assim fica estranho. Tá? Easing, estamos bem? Querem tirar dúvida do microfone? É complicado mesmo, galera. Não tenho vergonha de abrir o microfone. Eu me confundo. Tem que voltar a olhar os nomes, eu confundo os nomes. Ô, Matheus, só uma pergunta. A diferença entre prototipação e esse tipo de animação, as microinterações, porque eu estou vendo essa interação que você está me mostrando aqui, lembra muito que a gente faz em protótipo, né? Quando você vai prototipar algum tipo de coisa no Figma. Então, eu não sei se você já disse isso em algum momento, mas é só para mim entender, basicamente, se é a mesma coisa ou não. Isso aqui, que a gente está falando de animação, serve para tudo. É que ela vai estar muito mais presente quando você for fazer microinteração. É muito normal você usar uma animação. Tá? Assim, se vocês olharem, vamos abrir aqui, acho que é legal. Vou ficar só na apresentação. Deixa eu abrir um Figma rapidinho aqui. Se você for animar alguma coisa, assim, vou colocar um artboard aqui. E vamos fazer isso aqui. Vou entrar como um overlay no artboard. Então, você vai, por exemplo, aqui. Quando eu clicar nesse quadrado, eu vou mostrar isso aqui como um overlay. Isso aqui é um artboard, né? Então, vou mostrar isso aqui como um overlay. Então, eu vou lá. Open Overlay. E aí, você vai colocar aqui, sei lá, top right. E aqui é onde vai estar a animação que a gente estava falando. Então, qual é o tipo de animação que eu vou usar? Então, você vê que aqui, easy in, move in, são nomes que a gente são intercambiados. Assim, dá para ver aqui a curva, então até colocou o gráficozinho da curva. A gente vai falar de timing também. Só que vocês vão ver que aqui não dá para configurar a curva. Então, quando a gente falou, por exemplo, de curva simétrica ou curva assimétrica, que você pode ajustar. Então, se eu voltar lá no comecinho, dá para você ajustar nesse nível, assim, de quanto eu quero que seja rápido o comecinho, quanto eu quero que não seja. No Figma, você vai ver que não dá para fazer muita coisa. Então, assim, você pode escolher se é easy in, easy out, quanto que você quer de tempo e da onde ele vem. É isso. Quando a gente for olhar no Protopy, por exemplo, eu vou mostrar o exemplo, dá para você fazer um controle muito mais fino. Então, nos dois casos, é importante usar a animação certa e usar a curva de easing certa. Aqui nesse caso, geralmente o próprio Figma limita bastante porque não é tão importante assim aqui. É uma coisa maior, está num contexto maior. Então. Quando a gente vai para uma microinteração, por exemplo, uma animação de loading, ou aquele íconezinho do Mac que fica pulando quando você clica para abrir, ali é muito mais importante fazer o fine tuning da animação. Você mexer numa curva de ease, experimentar um pouco, usar um software tipo Prototype que dá um pouco mais de controle. Então, assim, para resumir, a pergunta é, a animação é importante para as duas coisas.
Só que na microinteração é uma parte muito mais importante do que, por exemplo, aqui numa interação normal. Então, aí é que você precisa ter um pouco mais de cuidado, às vezes um pouco mais de detalhe com algumas coisas. Foi claro, Amanda, se não foi, você pergunta de novo, a gente vai continuando aqui. Não, tá tranquilo. Então, eu entendi que a animação que você está mostrando aqui é muito mais profunda, né? A questão do... Você vai ter bem mais controle. Dessas coisas. Beleza. Eu vou mostrar uns exemplos mais para frente, vai ficar mais claro. Aqui eu mostrei exemplos meio genéricos, né? De esquimó, relógio, mas quando eu mostrar esses exemplos, agora a gente vai entrar em exemplos um pouco mais práticos, assim, de movimentação de interface, troca de uma tela para outra, como é que você usa uma coisa para dar seguimento, fica um pouco mais claro por que isso é importante, tá? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Muito bom. Alguém mais quer aproveitar para perguntar alguma coisa? Não, vai lá, então. Vamos falar um pouquinho de duração e velocidade. Isso até é um negócio que tem no Figma, né? Então, importante, a duração ideal para uma animação é entre 200 e 500 milissegundos, tá? E, assim, 1 segundo é o limite máximo. Então, eu deixei até o link do artigo no começo, vocês têm acesso à apresentação para quem quiser ver. Tem estudos científicos que explicam por que isso é importante, porque a partir desse momento você começa a perder um pouco da atenção e tal. Mas é importante, assim, não precisa referenciar toda hora o artigo científico, sabe que esses são os parâmetros ideais. 200 e 500, assim, 1 segundo é o limite do limite, mas que isso, a não ser que seja um caso muito específico, tem algum problema. Tá? Quando a gente fala de velocidade, a gente tem também que lembrar que uma animação lenta, às vezes pode passar a sensação, por mais que esteja tudo funcionando bem, a sensação que as coisas estão travadas. Então, não sei se vocês já passaram por isso, algum aplicativo que você usa, e aí você scrolla para cima, mas tem que esperar um pouquinho a animação terminar para você poder voltar a interagir com a interface. Então, a animação, ela, se não for bem feita, bem executada, bem pensada, ela pode dar essa sensação também. E na microinteração fica mais acentuada ainda. Você está fazendo uma interação muito pequena, um negócio muito restrito, e isso acaba impactando. Tá? E ela deve ser baseada no tamanho e na distância percorrida. Vou explicar um pouco mais. Então, se vocês quiserem ver no slide 28, começa. Eu vou falando como a gente passar de slide aqui. Então, assim, você tem entre 100 e 200, que são as coisas mais para hover, fading, scale. Scale é quando está, né, aumentando ou diminuindo. Elas devem girar entre 100 e 200 milissegundos, coisas que tem que acontecer rápido. Quando a gente vai para coisas um pouco mais complexas, elas devem ir entre 300 e 500 milissegundos. Tá? Quando a gente fala de movimentos maiores ou easings mais complicados, a gente tem essas duas coisas. Então, agora exemplos mais práticos de coisas que vocês podem ver no dia a dia. Slide 29, aqui, que você vê a animação vida real, aí, se não estiver muito bom no Zoom. Então, esse é o exemplo de uma animação da direita, se vocês olharem, da esquerda dura 200 milissegundos e da esquerda dura 500. E a distância, a diferença é gritante. Da direita parece que é uma coisa errada. E a da esquerda fica, o que a gente está acostumado. Talvez até fosse um pouco mais rápido, não teria nenhum problema. Então, esse é o exemplo de porque a velocidade aqui é importante. Tem muita coisa acontecendo e a animação toda tem que concluir, sei lá, em 200 milissegundos para parecer que ela realmente está tudo bem, está carregando rápido. Não é só uma travada, uma coisa que aconteceu. E outro exemplo é quando você tem uma transição de tela. Então, a mesma coisa. Você tem a transição de tela que demora 500 milissegundos, você vê a coisa acontecendo toda em tempo real. Então, fica estranho. Então, quando acontece em 200 milissegundos ali, fica melhor. E aí tem a questão de posição e tamanho. Então, quanto mais você anda, mais tempo a animação vai durar. Então, não tem problema, por exemplo, uma animação durar 400 milissegundos, você está andando 400 e tantos pixels. Se você está andando só 120 pixels, não deveria demorar tanto. E se você está, e aí que acho que é legal da última, é uma distância parecida que a gente está andando na prática de cima. Só que como tem também uma outra coisa que é o scaling, então estou combinando duas coisas, uma movimentação e um scaling, você vai precisar colocar um pouquinho mais de tempo para ela fazer sentido. Só que nenhuma delas quebra a barreira dos 500 milissegundos. E elas todas parecem boas, mas se você colocar, por exemplo, os mesmos 440 milissegundos da primeira, na segunda, vai parecer uma eternidade. Fica parecendo que está uma coisa errada. Então, na prática, é isso. Assim. Quanto maior a duração que você tiver que percorrer, mais tempo tem que dar para a animação, senão você não consegue nem ver o que está acontecendo. Se for curta, tudo bem, pode deixar uma distância curta, mas se você misturar duas coisas, como movimentação e tamanho, misturar essas duas coisas, é importante dar um pouco mais de tempo para acontecer. Então, aí, para experimentar,
volta no slide 28, experimenta nessas coisas. Assim, é muito complexo, tem muita coisa junto, entre 300, 400, talvez 500 milissegundos. É um negócio simples, 100 ou 200 milissegundos, não deveria passar disso. Tá? Então, isso aqui é meio para ajudar. E também tem a questão do tamanho de tela. Então, volta naquela coisa do quantos pixels eu estou andando, né? Em telas menores do celular, a animação vai ser mais rápida mesmo, porque o meu travel distance, a minha distância percorrida é menor. E aí, quanto maior for a tela, mais devagar aquela animação vai acontecer, tudo bem, faz parte. Tá? Justamente porque a gente falou de tamanho e distância. E aí, óbvio que no desktop vai ser o mais devagar de todos, né? Então, aí a gente é bem mais tamanho e tal, mas tentando lembrar de não exceder aquela regra dos 500 milissegundos. Mais do que aquilo, vale a pena repensar a animação, se não é um tamanho muito grande, se não dá para simplificar e tal. Tá? E tem outro conceito legal que é importante, que é a coreografia. Então, o que isso aqui quer dizer? Quando, por exemplo, a gente vai de uma listagem, uma tela de detalhe, a gente está levando um elemento para as duas, a gente vai precisar coreografar os movimentos, ou seja, vão ter várias coisas animando na tela ao mesmo tempo. E se a gente não fizer isso direito, aquela sensação meio de travado, de parado, isso pode ser ruim. Então, a ideia aqui é coreografar e guiar a atenção do usuário para uma direção. Eu vou explicar com um exemplo que é mais fácil. Tá? Então, por exemplo, quando você está carregando uma lista, o exemplo mais simples que existe. Você carrega de cima para baixo os itens. Você não vai carregar ele. E aí, acho que talvez no slide 37, para quem quiser ver a animação funcionando aí no slide desse fique melhor. Se você carregar os itens, eles se animarem, sei lá, apareceu o primeiro, depois o terceiro, depois o segundo, depois o quinto, depois o quarto item, fica estranho, não fica natural. Então, o que é importante coreografar para que um apareça depois do outro. Fala, beleza, né? Ou eles aparecem todos ao mesmo tempo. Enfim, óbvio, tá bom. Essa é a parte óbvia mesmo. Tem umas coisas um pouco mais interessantes. Por exemplo, quando você carrega um grid. Então, às vezes, quando o Dev for codar isso e codar o padrãozão lá, vai ser isso. Vai aparecer do primeiro para o último, um em sequência do outro. Essa animação demora, sei lá, 600 e tantos milissegundos. E fica difícil. Então, você tem que pensar numa coreografia diferente para que então, a regra aqui, para isso aqui, aparecer em 200, 300 milissegundos, beleza. Você tem que pensar numa coreografia diferente para que faça sentido, não fique aleatório, mas que você consiga mostrar mais de um elemento por vez. Aqui a solução foi colocar na diagonal, por exemplo. Tá? E aí, ainda falando de coreografia, a gente vai falar um pouquinho de interação subordinada. Matheus, Oi, só uma pergunta. Esse da coreografia, por exemplo, quando é inclinado, cada quadrado foi em um tempo, assim? Para ficar tão sincronizadinho? Começa em diagonal, assim. Então, em vez de ir pelas linhas, vão pelas diagonais. Então, primeiro é o que está aqui em cima, depois é esse, depois esses 3, depois esses 4, depois o último Lzinho ali. Aí cada um no seu tempo, então. Isso, aí você tem uma regrinha ali, mas cada um vai aparecer diferente. O importante é que, assim, eles não poderiam aparecer em ordem aleatória. Então, tem uma regra, eles aparecem da esquerda para a direita, de cima para baixo, a ordem de leitura natural. Se você colocar só da esquerda para a direita, de cima para baixo, um depois do outro, vai ficar, sei lá, 600, 700 milissegundos, a animação fica estranho. Então, não tem uma regra específica, assim, se for um card view desse jeito, precisa ser assim. Pode ser que não, pode ser que você consiga fazer de outro jeito, mas o importante é pensar na coreografia para manter as regras que a gente pensou antes, assim, não estourar 700, não estourar 600 milissegundos, essas coisas continuarem fazendo sentido juntas, tá? Entendi. Obrigado. Fez sentido? Fez. Boa. E aí, interação subordinada, que eu acho que vai ser bem prático para vocês devem ter encontrado isso em algum momento, que, especialmente quando a gente troca, você está, por exemplo, vendo uma lista e você vai ver o detalhe de uma tela, sei lá, Facebook, você está vendo a foto da pessoa e quando você clica, aquela foto, ela sai da listagem e vira a foto de perfil no meio. Aqui, então, é quando você tem a animação de uma tela para outra. Por exemplo, é um exemplo prático da interação subordinada. Então, a ideia é você ancorar toda a animação num único elemento. Ele é o único que vai realmente se mover. Então, os outros simplesmente aparecem. Dá para ver no slide 41, para quem quiser ver no detalhe aí. Quando você está fazendo essa transição de tela, usar pegar só um dos elementos-chave, geralmente a foto, alguma coisa que ancore bem, e trazer isso para a tela nova, e o resto simplesmente fazer um fade-in. Não ficar movimentando. Por quê? Porque se você movimentar muitas coisas ao mesmo tempo na tela, você pode dar aquele efeito de assim, não, eu não sei o que está acontecendo, tudo se mexeu aqui de uma vez. Então, por isso que é importante você ancorar numa coisa só
e o resto aparecer, por mais que o título e as outras coisas estejam lá. Esse é um exemplo bem prático, assim, de que vocês podem estar passando, podem ter alguma coisa para fazer assim no dia a dia. Então, essa questão da interação subordinada, de ancorar um elemento único é importante. Tá? Por exemplo, aqui tem uma questão de quando você... Tem um jeito mais fácil de explicar isso. Quando você faz uma mudança proporcional, ou seja, você aumentou proporcionalmente, você aumentou de um tamanho X para um tamanho Y linearmente para ocupar o tamanho da tela. O ideal é que você faça isso numa linha reta, não faça uma curvinha assim, por exemplo, para não ficar estranho. Se vocês olharem, por exemplo, o aplicativo de fotos da Apple, é assim, exatamente assim que ele faz a animação. Ele anima numa linha reta, porque é uma mudança linear. A gente está aumentando linearmente para tomar o tamanho da tela. Quando ele troca de tamanho de maneira desproporcional, ou seja, aqui o que quero dizer com proporcional? Um quadrado virou um quadrado. Então, o quadrado continua quadrado, então ele cresce em linha reta. Quando um quadrado vira um retângulo, ou seja, você tem uma coisa que estava cortada, ela vai aumentar, nesse caso é melhor usar o arco. Porque aí ele vai dar a sensação, o centro de massa continua sempre no centro, né? Esse é o ponto todo, essa é a chave da animação ali. Tá? Então, essas são duas regrinhas também, assim, que às vezes está com uma animação, ela tá meio estranha, volta nessa regra e olha assim, qual que é o tamanho do inicial e do final. Se eles tiverem a mesma proporção, tem que ser uma linha reta. Se tiver uma proporção diferente, tem que ser um arco, acompanhando o centro de massa ali do objeto durante a transição. Tá? E a direção em que a animação acontece, então assim, se a interface é da esquerda para a direita, de baixo para cima, o arco deve ser nessa direção, não de repente de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá? Então, essa você coincidir com a ordem que você está mostrando os itens, o arco deve coincidir com essa ordem. Tá? Então, você vê que é muito mais detalhes. Então, assim, se vocês fizessem animações que estivessem no lado vermelho, aqui ruim, não ia ficar errado ou prejudicar a usabilidade, ela ia aparecer estranha. Então, muito mais a questão de detalhe, de crafting aqui. Tá? E aí, a outra coisa e esse aqui é o clássico, assim, quando a gente tem, por exemplo, reordenação, a gente pega os devs pegam uma biblioteca pronta da internet subscrita para reordenar, e as coisas passam uma por cima da outra. Então, sempre a interface, ela sempre está, a gente fala de animação, tá? Uma coisa que a gente está traduzindo do mundo real para o digital, né? O digital, você poderia não ter animação nenhuma, então a gente traduz porque o olho humano conseguia perceber. E sempre que a gente quebra esse tipo de coisa, ou seja, um objeto passa por cima do outro, sem, por exemplo, colocar uma sombra, dar uma dimensão de que ele está num nível acima, a gente tem essa quebra a gente percebe que a gente está no digital, não está no real, e isso quebra a nossa percepção daquela interação que está acontecendo. Então é importante não deixar as coisas se cruzarem. Você vê que na direita eles se comportam, eles simplesmente se movimentam de um lado para o outro e um passa por cima do outro, não está nem aí, como se fossem objetos que tivessem volume. No caso da esquerda, eles têm. Tá? E mais ou menos na mesma pegada, assim, se você vai mover alguma coisa, ela deveria ficar para cima. Então, se forem olhar, por exemplo, qualquer coisa, de novo, vai nos relógios lá da Apple, coloca vários relógios e começa a pegar um deles para movimentar. Porque a hora que você começa a movimentar, ele sobe, cria uma sombra embaixo para você poder entender que você está no nível acima e movimentar. Tá? Era isso de animação, galera. Isso aqui, qual que era a ideia? Assim, era dar para vocês essa base, esse primer, para vocês entenderem. E uma coisa que eu espero que, assim, vocês saiam daqui, lembrem de cabeça, tudo. Por isso que eu deixei o link aí com os GIFs, porque daí, assim, quando vocês estiverem fazendo animação e ela ficar um pouco estranha, volta aqui. Volta aqui, dá uma olhada e vê se vocês não quebraram nenhuma dessas regras. São umas regrinhas básicas, mas que ajudam bastante a animação a ficar bem mais refinada, a parecer bem mais natural. Tá? Então, é meio que umas regrinhas para ajudar vocês com isso. Beleza? Vamos lá, então. Falar um pouquinho de ferramenta agora para a gente fazer todo esse tipo de coisa. Então, eu vou falar particularmente de duas ferramentas que eu gosto, tá? Mas não tem, a gente pode até conversar um pouquinho se vocês quiserem trazer algum exemplo de algumas que vocês gostam mais. Sei lá, tem gente que, por exemplo, prefere o Principal ao invés do Protopy. A gente pode até deixar no final para dúvidas, discutir um pouquinho mais sobre as ferramentas e como elas funcionam e como usar. Mas trouxe duas que eu estou bem acostumado a usar, que eu gosto, que eu acho que fazem bastante sentido. E aí, eu vou começar, assim, para mim esse aqui foi quando eu decidi usar o Protopy, quando eu vi esse vídeo.
Eu vou colocar rapidinho para vocês aqui. Mas isso aqui é o protótipo de uma interface de CATS, para mostrar o tipo de coisa que dá para fazer com o Protopy e o nível que dá para ir. Tá? Então, isso não está codado, não está nada. É um protótipo do Protopy que está rodando no iPad. E ele conectou esse volante do PlayStation por Bluetooth no iPad. E aí você consegue mapear os inputs do volante, por exemplo, no Protopy. E aí você consegue conectar as ações e falar assim, quando eu clicar em determinado botão no volante, você executa tal ação. Ou quando eu clicar nesse botão na tela. Então, independente do que você fizer, a ação que ele executa é a mesma. E esse é um baita exemplo assim, de o tipo de coisa que dá para fazer quando você está usando o Protopy. Então, esse é o tipo de coisa que, assim, dá para testar isso aqui no Figma? Não sei, assim, se alguém souber como fazer, eu queria muito ouvir como fazer, como é que você testa a interface de volante no Figma. Você tem toda a questão de estar com a mão no volante, ver se ia dar certo, se não ia e tal. Então, eu acho que, para mim, por isso que o Protopy é uma das melhores ferramentas. Ele é muito poderoso e muito flexível, ao mesmo tempo muito fácil de usar. Qualquer um que está aqui, assiste meia hora de tutorial e faz. Tem os dispositivos na mão, faz, meia hora. Então, acho que é só para mostrar um pouquinho mais da ferramenta, porque eu acho ela tão legal e porque eu acho que, assim, vale a pena investir e aprender. Sei lá, deu pau aqui no slide. Aí foi. Então, eu vou falar um pouquinho do Protopy em si, tá? Como é que, algumas ideias aí para usar bem o Protopy. Então, vou falar um pouquinho de organização. Vocês vão ver que os arquivos do Protopy saem de controle muito fácil. Então, se vocês ficarem duplicando toda hora as telas e duplicando o botão, quando você tiver que mudar o botão de vermelho para preto para testar alguma coisa, aí você tem até falar, não vou nem mudar, vai assim mesmo, porque eu não tenho paciência para voltar lá e trocar tudo de novo. Então, é muito importante manter isso. Segundo, personalização. E quando eu falo de personalização, é especialmente para cada teste que você vai fazer com dados. Tá? Vou falar um pouquinho disso. E por último, uma coisa, dependendo muito do que vocês estão fazendo, pode ser importante, que é usar a interação de voz. Então, o Protopy também deixa você usar a interação de voz. Então, assim, estou prototipando uma interação com a Alexa, por exemplo. Dá para prototipar no Protopy. Então, negócio que assim, é insano. O nível que eles vão com a ferramenta é muito insano. Assim, a qualidade que eles conseguem entrar de protótipo, interface que é basicamente arrastar e soltar. Tá? Então, diquinhas para usar o Protopy. Então, tratem os arquivos do Protopy com cuidado. Cada vez mais são arquivos que vocês vão ter que manter por um longo tempo, dar manutenção, fazer alteração dele depois. Então, tratem eles com carinho, com cuidado. Do mesmo jeito que vocês fazem a organização do Figma, assim, aonde fica o arquivo, como é que a gente organiza, quais páginas a gente cria, como a gente cria um artboard e tal. Façam a mesma coisa para o Protopy, usem, aprendam e definam essas coisas. Armazenem na nuvem, um lugar que todo mundo tem acesso. Então, o próprio Protopy oferece esse serviço. Você paga lá uma fee por mês, eles oferecem esse serviço lá. Mas dá para baixar arquivo, então assim, estamos sem o budget para isso. Para baixar o arquivo, subir num Drive, por exemplo. Só existe um pouquinho mais de disciplina, mas dá para fazer também. E usem as features do Protopy. Vou falar um pouquinho delas, mas importação do Figma, cenas, componentes, bibliotecas. Então, primeiro, importação do Figma. Fantástico. Isso aqui ajuda muito. Porque, você, por exemplo, tem o Framer X, por exemplo, né, que é uma das ferramentas. Você tem que desenhar tudo dentro do Framer. Então, senão meio que você não tem como importar essa ferramenta. O que eu acho legal do Protopy é que a gente pode plugar ele no workflow que a gente já tem do Figma, por exemplo. Lembra que a gente falou de começar pequeno na microinteração? Você consegue pegar uma tela específica e falar, beleza, eu vou tratar da microinteração dessa tela aqui. Você importa isso como o artboard, é o que ele chama de cena, né, no Protopy. Você pode importar artboards diferentes, com cenas diferentes, pode importar os objetos direto, não tem que se preocupar. Tá? Então, funciona muito bem, usem. Se vocês forem usar o Protopy, usem o plugin do Figma, que funciona muito bem. Segundo, organizem as cenas, que são meio que os artboards, assim. Você vê que o arquivo com vários artboards que você faz no Figma, como o Protopy ele vai focar muito no viewport, naquela telinha que você vai estar vendo, seja desktop, seja mobile, ele não vai te dar um canvas. O canvas vai ser aquela tela, você vai ter cenas diferentes, que você vai poder trocar entre elas, movimentar uma por cima da outra, por baixo da outra, então usem bastante isso, tá? Geralmente, se vocês fossem usar tipo uma página no Figma, usem um arquivo no Protopy. Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço.
Segundo, usem os componentes. Então, assim como você tem componentes, e ele não vai importar, tá? Essa é uma... Se você deixar um feature request do Protopy, deixa. Ele não importa os componentes do Figma. Então, às vezes, você está com um botão lá, por exemplo, e aí você, assim como no Figma, se vocês pagarem o plano, se tiver o budget para pagar o plano Cloud, pague, porque dá para ter bibliotecas na nuvem com os componentes. Então, assim, às vezes você importa do Figma e substitui um objeto específico por um componente que já está na nuvem, por exemplo. Você pode programar a interação. Então, tipo, você programa uma vez. O que acontece quando eu colocar o hover? Programa no sentido de fazer, né? Desenhar, colocar, ligar as coisas no protocolo. Um botão, ele tem o hover, tem um movimento, uma coisa assim, ou um botão específico que você usa sempre, que tem uma interação, que, sei lá, o botão fica cinza e aparece um loading dentro. Você pode fazer ele uma vez e usar ele em vários lugares depois, em vez de você ficar reprogramando isso toda vez que você for usar, tá? Isso é bem legal. E aí eu estava falando do Team Library, né? Então, dá para você fazer o componente no arquivo, para coisas específicas daquele arquivo, para você poder reutilizar, sei lá, você usa o mesmo botão em 2, 3 cenas no mesmo arquivo, dá para você fazer lá. Se você for usar isso através de múltiplos arquivos, sugestão é colocar na Team Library, subir na nuvem e colocar na Team Library, porque você consegue reutilizar e atualizar num lugar, depois fazer o push de atualização. É que você já faz componente no Figma hoje. Tá? A dica é, façam isso no Protopy também, e lá você vai colocar essa camada extra, que é o componente de animação, ter todo o comportamento dele já ali dentro. Tá? Segundo importante, personalizar. Por quê? Pode ter caso em que a interação, o dado contextual vai ser muito importante. O preço de alguma coisa, você está comprando um livro ou um CD, alguma coisa assim. Então, pode ser legal você usar dados reais para você conseguir validar aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, você está depositando dinheiro, só que o valor vai de 100 para o valor que a pessoa colocou 50, que vai de 100 para 150. Isso tudo pode ser importante ali na interação. E aí, então, vou mostrar um pouquinho mais, dá para usar as variáveis para personalizar o valor desses textos e números ao longo do protótipo. Então, ao invés de você falar, deposita 50, e aí, no Figma, o que a gente faz, né? Você fala, clica em depositar, você mostra um campo, você clica no campo, de repente você prende um valor mágico lá. Na microinteração, pode ser muito mais importante, por exemplo, deixar a pessoa digitar 100, apertar Enter, e quando ela apertar depositar, você somar esse valor no 0 que estava lá, ou no 50 que estava lá, por exemplo. E com variável dá para fazer isso, tá? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas quando a gente fala de microinteração, de pedaço, se fosse fazer isso para tudo, vocês estão ferrados, não ia dar tempo assim, né, de fazer. Então, time gigante só para fazer protótipo. Como são casos específicos e casos muito únicos, aí vale muito a pena fazer. Tá? Esse eu vou falar um pouquinho, mas geralmente o que eu faço é, eu coloco variável em tudo e eu uso um trigger de start para setar os valores iniciais. Então, sei lá, o account balance, que é onde o valor começa, eu coloco um trigger de start para falar assim, o account balance é 50, o nome da pessoa é Shigio, e, sei lá, o status dela é away. Então, eu uso isso porque também se você precisar mudar depois, você pode ir lá e trocar de Shigio para Caio, e você não precisa ficar mudando o protótipo, lançando a variável. Tá? E esse é um exemplinho aqui. Então, é assim que você consegue pegar um elemento de texto e no conteúdo você coloca uma forma e coloca as variáveis lá. Aí você coloca os triggers de quando isso muda. Você pode ter variável de tempo, por exemplo. Então, se você quer simular que você recebeu uma mensagem, uma transferência, alguma coisa assim, você pode, por exemplo, colocar um trigger, assim, 30 segundos, 10 segundos depois de iniciar o protótipo, acontece isso. E aí, como as cenas elas acontecem independentes, você pode, por exemplo, triggar uma alteração numa variável que vai mudar a home, mas você está na tela diferente, não tem problema. Pode até usar esse tipo de trigger para testar se a pessoa entendeu que mudou alguma coisa em outra tela ou não. Para fazer bastante coisa, eu sugiro muito que vocês usem variáveis para as coisas aqui, tá? E façam as continhas. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer o setup, mas questão de manutenção e de personalização depois para levar para outras pessoas para fazer teste ajuda bastante. Tá? E por último, interação de voz. Tá? Então, cada vez mais crescente a demanda. Talvez algum de vocês tenha alguma coisa no colo aí de fazer alguma integração com a Alexa, com o Google Home, uma coisa assim. E aí, o importante é vocês conseguirem fazer a interação mais realista que vocês puderem ali. Então, a gente prefere fazer um fluxograma antes para entender, e aí tem aqueles exemplos que a gente trouxe na última aula de uma microinteração que você pode desenhar o fluxograma para entender como é que ela é, quais são as regras e tal, e tentar, quando você vai para o Protopy, você já está fazendo um protótipo de uma coisa muito crítica, que vai ter edge case, vai ter essas coisas, para tentar colocar, levar isso em conta lá. Tá? E aí, eita.
Aqui, peraí. Assim. Tem um outro link que está disponível. Funciona. Aqui vai. Enfim, acho que não pode embedar. Vou colocar aqui mesmo para vocês verem. Enfim, se vocês forem ver, é relativamente fácil de fazer. Tá? Então, ele pode falar, e aí só funciona em inglês essa parte ruim. Tá? Mas dá para depois, sei lá, fazer um teste em inglês e traduzir depois. Mas dá para ver o que dá para você colocar a intenção, quais palavras foram detectadas e a partir disso criar os casos ali. Tava com áudio, Matheus? Oi? Para mim, eu tirei o áudio. Ah, você tirou o áudio. Eu tirei o áudio aqui, senão ela vai ficar explicando como é que funciona aqui. Não vou conseguir falar. Tá? Depois eu vou deixar o link do vídeo. O link do vídeo está lá. Se você clicar aqui e abrir no YouTube, ele abre, né? Ou não, eu tô com o link errado mesmo. Vou atualizar o link. Então, vocês podem clicar lá e ver o tutorialzinho, assim. Óbvio que é super simplificado, né? Vou colocar aqui mesmo. Coloco na descrição, depois eu acerto bonitinho aqui. Mas, óbvio que é super simplificado, né? Não é tão simples, não é em 5 minutos que você faz. Mas se vocês tiverem, é um problema que vocês têm hoje. Peraí, se é uma necessidade que vocês têm hoje de prototipar a voz, por exemplo, especialmente com muita interação, assim, sei lá, vou pedir um lanche no iFood aqui e repetir meu último pedido. Um negócio que dá para fazer muito fácil aqui. Tá? Então, por isso, mais um motivo do qual eu gosto dessa ferramenta e que ela pode fazer, tá? Porque vocês podem usar isso com interação. Mas peraí, ela já tem integração com a Alexa, por exemplo? É isso que você está falando? Não, ela faz todo é como se você conseguisse, ela tem todo o processo de reconhecimento de voz, por exemplo. Então, você consegue apertar um botão e ele dispara um trigger e ele começa a ouvir o que você está falando e guarda o que você falou numa variável. E você pode usar uma variável numa label, por exemplo, para mostrar isso na tela ali, para ter o feedback do que você falou. E a partir disso, você pode falar assim, se nesse texto aqui contiver a palavra último pedido, a frase último pedido, você dispara essa interação aqui. Então, aí você pode mandar ele falar um texto assim, você quis dizer fazer o último pedido do iFood, o seu último pedido é esse. Diga assim para confirmar ou não para tentar de novo. Você consegue fazer toda a interação ali com voz. Então, assim, por exemplo, repetir o último pedido, ou você, sei lá, consultar o seu saldo bancário pela Alexa, pelo Google, o tipo de coisa que dá para fazer lá. Se for uma interação muito complexa, não recomendo, vai ficando gigante o protótipo. Mas se for um negócio pequeno, uma interação que você quer fazer, vai fazer muito sentido, ajuda bastante. E é bem impressionante, assim, quando você conseguir testar esse tipo de coisa com o usuário, mostrar para algum stakeholder importante, sem ter que fazer uma linha de código. Geralmente é o tipo de coisa que você tem que codar para conseguir exemplificar e explicar, você não precisa. É bem legal, assim, né? É feito bacana, se vocês fizerem, vocês me contam, né? É feito bem bacana. E aí eu ia trazer um último pontinho que é sobre o After Effects, tá? E para que eu acho que dá para usar o After Effects como ferramenta aqui no cinto de utilidades de vocês? Aqui eu geralmente uso quando tem, por exemplo, uma animação de loading. Então eu estou fazendo, sei lá, tem um spinner preciso fazer um spinner porque eu cliquei para baixar alguma coisa, ele está baixando, eu quero colocar um spinner no botão. É o momento em que o After Effects ele entra. Tá? Assim, dá para substituir por ferramentas como o Flow. É uma ferramenta cara e difícil de aprender, então assim, não precisa ser só o After Effects. Eu, como já usava After Effects, é fácil, assim, eu sei usar, então não preciso nem pensar, só vai. Tá? Mas não é a única. E por que o After Effects? Assim, né? E aí, não, o Flow também exporta por lote, os dois exportam. Mas por que o After Effects? Porque existe o lote. O que é o lote? Lote, você consegue exportar do After Effects, do Flow, por exemplo, uma animação. Então, vocês conseguem fazer essa animação aqui e, na prática, que ele exporta um arquivo super pequenininho de texto, que é um JSON. Ou seja, óbvio, vocês não vão conseguir colocar, por exemplo, sombra, imagem rasterizada, tudo vetor, por isso que ele exporta um arquivo JSON. Mas, basicamente, você entra nesse JSON na mão do dev e fala assim, olha, coloca isso aqui num quadrado de 400 por 400 e manda dar start na animação e não deixa de fazer loop. Fala para ela parar quando terminar. Acabou, tá em produção. E, sei lá, gera um arquivo de 80K de JSON, que é super pequenininho, vai funcionar bem em qualquer lugar. Então, para animações pontuais, uma animação de load, alguma coisa assim, isso vai funcionar super bem. Falei.
Então, as experiências que eu tive para fazer microinteração com animação, eu usei esse recurso e fui caçando até descobrir o Lottie, né? E funcionou bem. Sei lá. Mas em relação a outra ferramenta que você mostrou anteriormente, eu já estava super animado com ela. Eu sei que essa é dinâmica porque já sai com a linha de programação, né, para o desenvolvedor. Só que não tem. Esse é um ponto muito interessante que você trouxe. Até o Chico estava perguntando um pouco antes também. Assim. Quando é uma animação, você está animando. Isso aqui geralmente você quer fazer alguma coisa que não é interativa. Então, por exemplo, é um spinner que está fazendo loading, é algum personagem numa ilustração que seria, por exemplo, o ideal é usar o Lottie. Quando você está trabalhando uma animação para uma interação específica, ou seja, isso aqui se mexe de lugar, esse item pula para cá, tal, aí não tem como você gerar a linha. Pelo menos a gente vai até falar um pouquinho disso mais para frente de handoff. Não tem como você gerar a linha de código. Na prática, o desenvolvedor tem que ir lá e falar: esse objeto acontece isso, ele se move para a posição dinâmica desse outro objeto. Então, envolve um pouco de código. Então, assim, o Lottie e o After Effects ou o Flow, o ideal é usar quando você tem uma coisa autocontida, uma ilustração que se movimenta, ou um spinner que está fazendo alguma coisa nesse sentido. Quando você vai prototipar uma animação para uma interação específica, de uma tela para outra, uma ancoragem de um elemento para outro, aí você vai precisar do Prototype. Não consegue... Até dá para fazer no Lottie, mas... muito. No Prototype, ele, para fazer animações contidas, não é jogo nele, então, essa expressão que você usou. Dá, mas você vai sofrer. Você não consegue exportar. Dá para fazer, mas você, como é que você exporta? Daí vai ter que mostrar depois como é que as RESTs você exporta, mas ele vai ter que, tipo, criar um quadrado, animar esse quadrado da posição tal para a posição tal, entendeu? Não, ele vai ter que codar a animação inteira. Entendi. Ele é outro pensamento, tá, entendi. Boa, obrigado. Imagina. A regrinha é essa, assim, corta assim. É um negócio autocontido, que é meio que uma animação, um spinner, uma ilustração, uma coisa simples, usa o Lottie. É que você falou... um negócio complexo, tem que codar, usa o Prototype. É que você falou tão bem do Prototype, eu estava achando que ele era mais simples, porque eu tomei uma surra do After Effects. Então, mas aí a dica é usar o Flow. Se você nunca tinha usado o After Effects, a dica... Cadê? Oh, meu Deus. Uma pegada também... O Thiago está falando uma coisa muito interessante, que assim, eu trabalhava com vídeo e eu sofria com After Effects também. Então, tipo assim, eu queria até entender o Prototype aqui, que você mostrou anteriormente. Ele é mais fácil que o After? O Prototype é muito mais parecido com o Figma. Vocês usam o Figma, vocês vão sacar rapidão como é que usa o Prototype. Ele é meio para interação mesmo. E aí ele não vai gerar nada no final. Então, assim, se você quer fazer, por exemplo, uma animação de um spinner, dá para fazer no Prototype. Só que aí o dev vai ter que pegar aquilo lá e implementar de novo, desenhar um quadrado na tela, fazer o quadrado se movimentar num círculo. Aqui no Prototype, você consegue falar assim, olha, dentro de um círculo de um quadrado de 50 por 50, executar essa animação aqui. O dev nem sabe o que vai acontecer lá dentro, só vai executar o que você exportou. E aí você vai definir, tipo, o tamanho do canvas do After Effects, ou no caso o Flow, tá? Essa aqui, inclusive, ele integra com Figma, tá? Então, para quem não quiser usar o After Effects, usa o Flow. É muito mais fácil, você acha que são $30 por mês? $30 por mês, você compra $150, você compra a licença, você pode baixar e instalar. Tá? Então, deixa eu até abrir para vocês. createwithflow.com. Tá? Então, só para animaçãozinha que você quer fazer ali, muito melhor que o After Effects, muito mais fácil. Se tiver o pacote da Adobe do After Effects instalado, souber usar, que é confortável, manda ver. Se não, integra com Figma é lindo, assim, isso aqui é... Quando eu descobri isso aqui, minha vida mudou. Eu uso o Flow, porque é muito mais fácil. Porque assim, eu acho interessante do After que você pode baixar qualquer biblioteca para qualquer movimento e você substitui um objeto pelo outro. Aí você já fez a animação, né? Essa é a vantagem. Assim, o Flow é que depende muito da complexidade. Você bateu um ponto importante, assim, que dependendo da complexidade, o After Effects fica melhor. Mas, assim, testem o Flow, tem um free trial aqui, vale a pena. Testa o Flow, vê se ele funciona, porque... para fazer uma... Tá vendo? Ele tá dando um exemplinho, é isso mesmo, assim, um spinner, tá vendo? Esse tipo de coisa que, cara, no Flow vai brilhar. Assim, vocês vão fazer, na moral, em uma horinha. Uma horinha você mata, assim, tranquilamente, sem nunca ter usado. Deu um tutorialzinho de 10 minutos, uma horinha você tá com o negócio feito. Funciona muito bem. Beleza? Vou para as perguntas aí, galera. Tá bom. Enfim, e aí, com essa distinção, assim, usem o Flow, exportem para o Lottie quando vocês querem fazer esse tipo de coisa aqui, um spinnerzinho, uma animação autocontida específica que não está interagindo com outros elementos que estão na tela. Então, por exemplo, sei lá,
um botão de download que ele fica rodando ali, o flow junto com a exportação para o lote, para você colocar isso em produção, é o canal. Então, é muito bom. Beleza. Vamos dar uma paradinha de 5 minutinhos aí, 8h10 já, para água, banheiro, aí a gente volta, 8h15, 8h16 a gente volta, fechou? Boa. Vou pegar só um pouquinho de água aqui, eu já volto, quando quiser conversar, tiver um pouco de dúvida, assim que eu abrir a câmera, eu tô aqui de volta, beleza? Fechado. Valeu. Valeu. Tô de volta aí. Se você conversar, tirar alguma dúvida, manda ver. Ô, Matheus, Oi. Fala, eu tava tentando tirar o mudo aqui, tava brigando com o mudo. Foi mal, fala aí. cara, eu sempre, eu lembro que você trabalhou muito tempo no iFood, né? Para mim, cara, os onboard não, o load ali, a tela inicial ali do iFood, cara, vocês fazem, era muito bem estruturado ali, né? Todo o processo ali é muito bacana. Tinha até uma pessoa focada, acho que só para isso, né? Hoje no Tem um time. time, tem 4 pessoas, só focado, é o time que a gente chama de craft. Não é só ilustração, motion, esse tipo de detalhe assim mais de interface, sabe? Esse é o time só focado. E, por exemplo, aquela que você está falando quando você abre o aplicativo, aquele é um bom exemplo de onde usar o lote. Porque o negócio autocontido, animaçãozinha e tal, você consegue fazer aquilo no After Effects ou no Flow, por produção é 10 segundos. É executar, chamar aquela biblioteca, que é muito bom. Entendi, cara, é outra coisa, né? Você já abre o aplicativo, pô, que bacana, você fica... É um negócio que é um pouco difícil, assim, a dificuldade desse tipo de coisa é você vender internamente, assim. Então, é um negócio que você precisa de outras coisas, porque falar assim, vou botar uma animação na abertura do app. Então, mas o app tá todo bugado e não tá nada funcionando, e os botões, tem 32 botões diferentes, o cara para baixo, né? Depois de uma certa maturidade, você começa a conseguir incluir esse tipo de... Fica mais fácil essa discussão, sabe? Porque no começo, quando você não tem... Você está em outro momento, é mais difícil. Não que é impossível, mas é mais difícil essa discussão mesmo. E aí, às vezes, tem coisas como o lote que você consegue pegar 80% da dificuldade do trabalho e fazer, só falar assim, por favor, coloca esse JSON no pacote, coloca essa lib e manda rodar, né, nesse Cesar, pode ser? Você faz, não pode pedir mais nada. Às vezes vai na negociação ali, você consegue encaixar uma coisa ou outra, aí você começa, sabe? Esse tipo de coisa começa a virar meio que uma bola de neve, sabe? Quanto mais você fala, pô, que legal, vamos fazer a versão de Natal, o iFood tem dessa, né? Assim, né? Na Black Friday, no Natal tem, né, diferentes. E, de repente, todo mundo tá pedindo, tá fazendo parte da cultura ali, mas
Começa Legal. pequeno. Uhum. Às vezes o time de design acaba pegando, sei lá, 80% do trabalho e tentando simplificar. Tipo, ó, vamos com o lote, que é fácil para implementar, não vai atrapalhar muito o dev, a gente consegue colocar aqui, aí a gente vai aumentando. E, cara, às vezes, por mais que o designer lá monta a estrutura, faz todo é, uma transição ali, seja de tela, enfim. Para o dev ali, às vezes tem um problema, né? Por mais que o designer faça faz toda a questão in, ins out, cara, faz todo um negócio bacana, na hora que vai handoff lá pro dev lá, cara, esquece, né? Tipo, o que você planejou, cara, no mínimo, você fala, meu, acho que me parece que essa é a principal dor, né, talvez do designer, né? Por mais que ele quebre a cabeça, tenha essa estrutura, na hora que vai lá pro dev, cara, ele não vai priorizar, tipo, talvez essa transição, ele vai priorizar funcionar, tipo, tá funcionando, ok. Esse talvez um pouco mais de maturidade, não sei se tempo, cara, é difícil, né, chegar num... Não é fácil, não, viu, Gui? Assim, é um processo complicado, assim. E por isso que eu falei no começo que ideal é começar pequeno, porque se tudo você quiser começar a ser chato, colocar animação e pensar no detalhe, assim, vai cair muito rápido. Porque é a mesma coisa que eu tô falando da animação, o negócio que você precisa mostrar o valor e mostrar com essas pequenas, porque são pequenas coisas, mas quando você junta as várias pequenas coisas, vira uma grande, a questão do polido, do detalhe ali, né? Por isso que começar pequeno e começar em lugares que tem bastante impacto ajudam bastante, assim, isso cria essa maturidade, ajuda a acelerar essa maturidade, sabe? Porque, assim, ninguém gosta de... Você usa o aplicativo, sei lá, do seu Android, do seu iPhone, que é redondíssimo, aí sai o aplicativo que você trampa, você fala, meu, que bagulho travado. É aí que, quando o executivo, uma pessoa começa a sentir essa coisa, de repente, ela vê um negócio e fala, pô, isso aqui é legal, quem fez isso aqui? Como é que a gente fez isso aqui? O que está acontecendo? É aí que esse tipo de coisa começa a rolar. Então, por isso que é legal você começar num lugar que tem impacto, todo mundo vai ver, até as pessoas que estão tomando decisão, e fazer muito, muito bem feito. Porque se eu incitar um negócio, mas tá mal feito, fala assim, pô, tá aqui. E aí, quando a gente fez, ele já fez na boca. Por isso que acho que Oi, essa é uma Matheus, dica boa boa. noite. Fala, Paulo, boa noite. O que você está falando é legal demais, cara. Eu já passei um pouco por isso e eu já apanhei muito de dev ali quando você está fazendo um handoff e aí vem um pacote de surpresa, né? A gente passou a introduzir os devs dentro do squad de UX e UI com viabilidades técnicas e coisa de questão de, tipo, uma vez por sprint, né, de 15 dias, o dev vem junto analisar tudo que está sendo levantado, todas as soluções que estão sendo levantadas, e aí primeiro a gente validar com ele, né, e depois vinha a validação de negócio, né, de business, né, porque é o dev que vai saber falar, né, se aquilo ali vai dar um problema de performance, de carregamento, se o que vai onerar na infra do cliente, né, como que isso vai funcionar ali no back-end. E o design, ele nem sempre pensa muito nisso, né? Ele pensa na solução que o usuário precisa. Excelente ponto, Paulo. Eu até trouxe o próximo, depois de documentação handoff, são considerações técnicas, que eu trago algumas dessas coisas que vocês vão ouvir recorrentemente, as principais, justamente para esse tipo de discussão. Assim. Então, se, por exemplo, trabalhar aplicativo mobile, conhecer o tipo de device que a sua base tem é importante, porque assim, se for, a gente está falando de aplicativos celulares low-end, por exemplo, um processador um pouco mais fraco, tipo um J5 da vida, sim, não dá para querer fazer muita animação. Também. Tem que ser bem seletivo e fazer em lugares específicos, porque se você animar 2, 3 elementos na tela, assim, animação de 20 FPS, você consegue ver o negócio chegando, aí é pior, é melhor não ter, sabe? Ou dar alguma coisa estoque do Android. Eu defendo muito que é importante ser considerado ali os principais dispositivos que o negócio, que o business que está sendo trabalhado utiliza realmente. Né? Às vezes tem um celular X, Y, Z, que existe lá 2% de usuários que usam. Na minha visão, nem precisa desenvolver para esse, sendo que o maior público está em outra gama, né? Ou às vezes você fala assim, beleza, eu quero focar numa experiência legal para 98%, porque a gente fala que é o graceful degradation. Então, assim, para 98% eu vou usar essa animação. Quando eu identificar que é esse tipo de device aqui,
uso animação padrão, de mudar de uma tela para outra do Android. Assim, quando eu tiver esse outro tipo de device, eu vou gastar um pouco mais de tempo para fazer uma animação mais legal e tal. Então, assim, é o tipo de coisa que eu vou até falar um pouco de Graceful Degradation, mas tudo que dá para fazer, assim, para pensar, sabe? Mas eu concordo bastante, é bem por aí. Mas tem que levar em conta, né? Porque você coloca, por exemplo, uma animação, metade da sua base é com um celular de entrada, que não tem muita capacidade, você foca muito na animação, você vai piorar a experiência, na real, né? Porque aí a usabilidade vai ficar uma porcaria. Você clica, o negócio demora, não vê, parece que está travado, a percepção é ruim. Exatamente. E hoje a gente tem delicado. É complicado demais, cara. Hoje a gente tem aí o Cobweb Vitus, né? A nova versão aí do Google de avaliação, principalmente o web, né? Não tenho certeza se também pega aplicativo, acredito que sim. Mas eles vieram agora para pegar bem pesado com animações, né? Com performance de carregamento. Eles medem um negócio que chama, como é que é? First Paint with Relevant Content. Tem uma sigla lá que, assim, basicamente, quanto tempo você demora para colocar o conteúdo principal na tela. Então, se você der muita animação nesse momento, é um ponto importante. Assim, putz, ou carregar muita coisa. Então, legal, assim, eu fico feliz de ver que tem designers prestando atenção nesse tipo de coisa, assim, sabe? De olhando para mas eu não sou designer. eu era GP, né? Eu liderava o time, né? Então eu ficava ali entre a engenharia e o design balançando as coisas, né? Mas é legal, cara. É o tipo de coisa que dá para trazer assim para discussão, levar com o designer. Eu acho super importante esse tipo de coisa assim, de estar olhando, porque é um negócio que faz diferença assim, na prática. Quando a gente fala da vida real, é o tipo de coisa que assim, é o que você pode ter uma super ideia, super bem redondinha. Você vai colocar na vida real, ela flopa porque você não levou em conta esse tipo de coisa, a questão técnica, por exemplo. Exato. Assunto bem massa. A internet no Brasil, por exemplo, né? Nem todo mundo tem a internet maravilhosa. Por isso que o Lot é uma bela alternativa. Assim, em vez de você carregar um GIF de 2 MB, você carrega um Lot de 3K e faz a mesma coisa. Genial. É legal. A gente vai chegar lá, eu vou voltar nessa discussão, Pablo. Quando a gente chegar lá, eu vou abrir o microfone e falar mais, cara. Tem algumas coisas legais para discutir. Eu quero ver sua opinião. Show de bola. Beleza? Vamos lá, então, galera. Valeu pelas perguntas. Foi bem legal hoje. Essa interação tá bem legal. Então, vamos lá. Documentação e handoff. Vou falar de algumas coisinhas aqui. Primeiro, as fontes da verdade a gente vai consultar para lidar. Lembra que em microinteração a gente tem o fluxo realmente é complexo. A gente está tirando complexidade do usuário e trazendo para a gente. Então, sei lá, vamos pensar no One Click Buy da Amazon, que é um exemplo que a gente trouxe na última aula. Tem a complexidade imensa ali atrás. Então, é muito importante que esteja documentado e muito claro o que é esperado. A gente não ter esses problemas assim, o dev a gente foi fazer e, putz, saiu completamente ao avesso do que a gente tinha pensado. Isso é importante. Segundo, documentar nunca é suficiente sozinho. Então, exportar as coisas bonitinho e explicar o que está acontecendo é bem importante. Terceiro, uma palhinha de design system, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. E quarto, conversar e combinar, que eu acho que é deixar esse canal aberto de comunicação, que vai vendo o que o Pablo falou, assim, de tá sempre falando, ter um momento recorrente para falar, para entender e tal. Então, primeiro, fonte da verdade. Então, quanto mais complexa a documentação, mais estrutura é necessária. Então, se você está contando um negócio simples, bloco de notas, mandando Slack, já era. Quanto mais complexo, mais a gente vai aprofundando aqui. E importante é uma fonte única da verdade. Então, assim, não é ficar copiando as coisas de vários lugares, mas assim, a interação está no ProtoPie, coloca um link para Interaction Recipe, que eu vou mostrar um pouquinho mais, no ProtoPie. Não fica copiando para um lugar. Tipo, isso aqui está no Gira, então o Gira tem que ter os links para essas coisas, para não ficar duplicando o conteúdo e ficar precisando atualizar depois. Geralmente, o que eu acho que faz sentido aqui? Figma, onde você vai ter a tela que foi desenhada como base ali, ProtoPie, onde vai ter uma interação desenhada, que pegou os assets do Figma, você importou para lá e desenhou. A Interaction Recipe, que eu vou mostrar um pouquinho o que é um vídeo bacana de exportar para os devs. O fluxograma detalhando tudo que a gente conversou na última aula sobre os gatilhos, feedbacks, as regras dos loops. E quando você usar assets do Design System, deixar eles claros lá, eu vou falar o tipo de coisa que dá para documentar no Design System mais para o final. Sim, Figma, basicão, eu não vou nem passar muito tempo, vocês sabem o que funciona aqui. Às vezes, por exemplo, se é um negócio um pouco mais complicado, um conference explicando por que a gente está fazendo aquilo e tal. E aí, beleza. Então, assim, as documentações basiconas. Então, Figma e mais alguma coisa de suporte que tem ali. Tá bom. Então,
Daqui para frente, vamos precisar de algumas coisas. A gente vai falar de assets e explicações que a gente vai exportar. A gente vai ter animações e outras coisas que são um pouco mais difíceis de explicar. Então, se você gravar um vídeo, um Doom é uma boa ideia. Vocês podem usar as interaction recipes do Protopy. Enfim, cada ferramenta vai ter o seu jeito de fazer isso. Tá? Para esse exemplo do Protopy aqui. E se tiverem dois dispositivos interagindo, por exemplo, quando você tem um celular e outro interagindo, mandando mensagem de um para o outro, dá para usar o grid, a feature do Protopy, para você linkar dois protótipos, deixar claro, gravar um vídeo explicando e tal. Quanto mais vocês puderem usar aqui, melhor. Tá? Fluxograma, a gente falou disso na aula passada, vocês sabem o que é. É importante, ajuda bastante a tirar dúvida, os devs vão usar isso aqui bastante para codar, para criar os comportamentos. Tá? Então, criei o diagrama ali. Simples de fazer, muito útil, gastem tempo nisso. Agora, Interaction Recipes. Não sei se vocês já viram isso aqui. Para mim, é outra coisa que, assim, é onde o Protopy brilha. Tá? Então, como é que funciona? Vocês vão gravar uma interação específica, um pedaço do protótipo. Né? Então, vocês podem fazer várias Interaction Recipes para o mesmo protótipo. O que ele mostra no Interaction Recipe? Ele mostra detalhadamente o que aconteceu com cada objeto. Então, assim, aquilo que eu estava falando um pouco, assim, né? Como é que o dev vai saber o que vai codar aqui? Ele vai saber que aquele objeto específico teve uma movimentação y de 720 para 127, sem delay, com uma duração de 0,2 segundos, essa curva de easy. Então, na prática, ele vai ter que codar isso aqui ainda. Só que, em vez de ficar codando e adivinhando e ajusta um pouquinho o tempo, ver se bate no protótipo, se não bate, só que vir aqui e copiar. Ele vai ter que pegar o elemento, vai ter que chamar as funções do Core Animation, vai ter que movimentar, mas ele sabe que é da posição tal para posição tal, ele sabe qual a curva que ele vai copiar e colar que ele vai usar, ele sabe da onde veio, para onde vai, a opacidade. Então, e aqui dá para ver que ele cria meio que uma timeline de tudo que aconteceu. Então, até quando são interações um pouco mais difíceis de coordenar, fica mais fácil para o dev aqui conseguir entender o que está acontecendo. Se é um movimento junto com o scale, com uma rotação. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que ajuda bastante. Na hora que for do handoff de ficar meio Frankenstein ali, tipo, ele está movimentando e está dando uma escala, mas a movimentação começa muito com a escala e fica estranho. Esse tipo de coisa que ajuda bastante o dev a entender tudo que vocês pensaram, tá? E é uma feature que vem junto com o Protopy. Quando você compra a versão cloud lá, ele vem junto. Tá? Fenomenal. Tá? Outra, gravem um vídeo para explicar. Esse exemplo de um Doom. Então, assim, o Doom, às vezes, é difícil escrever alguma coisa mais complicada, mais difícil. Então, grava um Doom, uma ferramentinha que você coloca na extensãozinha do computador. Você coloca lá, usa rapidão, grava um vídeo, explica a interação, você faz um interaction recipe, grava um vídeo explicando isso, aqui vai acontecer tal coisa, se move daqui para cá e tal. Ajuda bastante também, especialmente em coisas mais complexas. Tá? E tem as briefs, então, por exemplo, se você está considerando que uma coisa acontece no celular e ela vai para outro celular, usar uma bridge para linkar dois protótipos pode ser uma coisa legal de fazer. Tá? E o Protopy também já tem isso aqui por padrão. Aqui está transferindo, inclusive o valor, ele é muito variável, ele conseguiu passar de um para o outro, que é muito legal. Aí dá para mostrar o que acontece, quando acontece. Você pode fazer o fluxograma explicando que quando chega uma transferência, acontece isso, isso, aquilo, e você pode usar isso aqui para deixar bem claro o que acontece de cada um dos lados. Tá? Mais um motivo pelo qual eu amo Protopy é o nível de qualidade que eles têm nesse tipo de coisa. Tá? Vou falar muito rapidinho sobre o Design System, não vou nem perder tempo, porque coloquei uma sessão bônus no final só sobre isso aqui, para o que a Natália tinha pedido, então gastei um pouquinho mais de tempo lá. E aí, basicamente, assim, que eu vou falar aqui, mas se tiver componente, como coisas como o One-Click Buy, por exemplo, são coisas que vocês podem colocar no Design System. É um negócio que o One-Click Buy da Amazon, por exemplo, eles usam isso aqui em todas as páginas de produto, sem exceção. Quase todas que são livro, enfim, tem uma segmentação assim, é muito usado. Então, esse é o tipo de coisa que pode estar no Design System. Tá? Então, funciona bastante. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes no final. E por último, acho que é a coisa mais importante de tudo isso aqui, que é aquilo que a gente falou no começo de conversem, criem a relação com o dev. Isso aqui, vocês podem fazer tudo que a gente falou, arrumar animação, gastar uma semana no Protopy, deixar lindo. Se o dev não tiver comprado na ideia, já era, assim, não vai sair. Ou vai sair horrível e não vai funcionar. Então, é muito importante vocês terem o dev comprado com vocês nisso aqui, tá? Assim, antes das primeiras entregas, conversem com as pessoas, e volta muito do que o Pablo falou. Conversem com as pessoas, entenda o lado do dev. Assim, por que não dá? Por que isso aqui demora pra caramba? Por que você não tá afim de ver isso aqui? O que tá acontecendo?
putz, não, porque o jeito, a biblioteca que a gente usa é muito complexa, esse tipo, o scale não dá para fazer, mas o movimento é muito fácil de fazer. Claro, peraí, então. Se eu não fizer nenhum scaling, mas se eu não fizer movimento, funciona para você? Não, pô, funciona, aí é 10. Show de bola. Então, eu vou fazer só movimentação por enquanto, pelo menos, para a gente começar. Então, esse tipo de conversa vai ajudar. E ouçam, às vezes tem muito a empatia de ouvir o que o dev está falando, porque ele tem uma dor, assim. Ninguém não quer fazer, todo mundo quer fazer um produto legal no fim do dia, por isso que a gente está aqui. Tirando as exceções, a maioria das vezes, se forem trabalhar, tá no Squad, a galera quer entregar um negócio legal no fim do dia. A questão é entender o que está impedindo a gente de fazer isso. É muita coisa na sprint, é uma biblioteca que não funciona, é uma tecnologia atrasada que a gente precisa atualizar. De repente, você pode brigar internamente, brigar no bom sentido, assim, né? Lutar internamente para você, por exemplo, conseguir que numa sprint específica você atualize a biblioteca X ou coloque uma biblioteca nova de animação no código para você conseguir poder começar a fazer isso. Só que se você não parar para entender o dev, nunca vai conseguir ouvir e sacar que esse é o tipo de coisa que está rolando. Tá? Então, de novo, no início vão ter algumas discussões de tecnologia. E garanto que vocês precisam garantir assim, vocês não vão entender o que está rolando, porque vocês não são engenheiros, a maioria não é. Tá tudo bem. Só tem que garantir que ela não restringe o que você quer fazer. Então, o que você tem, as perguntas geralmente vão em volta assim, mas eu consigo fazer a coisa A? Eu consigo fazer uma animação assim? Eu consigo escolher a minha curva de easy? Essas são as perguntas-chave para ver se a tecnologia que está sendo escolhida não está restringindo aquilo que vocês vão querer fazer no futuro. Tá? E, por último, deixar muito claro o que é o definition of ready quando a gente fala de uma microinteração. Então, vocês viram várias coisas que dá para fazer aqui. Fluxograma, interaction recipe, os assets do Figma, mas nada bate, nada melhor do que vocês sentarem com o dev e perguntar assim, vamos fazer isso aqui na próxima sprint. O que eu preciso te entregar? O que você precisa para conseguir fazer isso? Olha, eu posso te entregar essas 18 coisas. Eu falo assim, não, então, essas duas aqui e eu resolvo. O resto não precisa não, tá fácil. Ou não, preciso dessas 18 coisas desse jeito aqui. Então, cada time é um time, cada cenário é um cenário. Então, conversem individualmente ali e definam para vocês quando é que isso está pronto para ser desenvolvido. Qual é a definition of ready que não tem uma interação. Então, se vocês viram um monte de ferramentas para a caixa de ferramentas de vocês. Não quer dizer que vocês tenham que usar todas. Então, a gente senta junto, fala o que você quer fazer, explica, comunica e definam juntos o que precisa ser entregue. Tá? E aí, por último, no que o Paulo estava falando também, de considerações técnicas. Então, primeiro, padrões. Então, quando a gente fala de performance, quais são os padrões que as animações precisam atingir. Falar um pouquinho de como isso funciona para a web, que vocês têm que pensar, e para o mobile, que vocês têm que pensar. Tá? Então, padrões. Isso aqui quando vocês forem discutir animação, se está performando, se não está, se está funcionando, é isso aqui que vocês têm que entender esse é o mínimo para a gente bater em qualquer plataforma. Tá? Então, assim, eles variam um pouco, podem variar um pouco. Então, por exemplo, hoje, especialmente quando a gente fala de displays, os flagships da Samsung, por exemplo, ou da OnePlus, vem com um display de 120 Hz. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa de 120 FPS para não ficar travado. Tá? Então, vai variar de plataforma para plataforma e tal, mas, na regra, isso aqui é o que funciona para a maioria do que a gente tem hoje, especialmente no mercado brasileiro. Tá? Então, primeiro, é ser responsivo à interação. Então, é um negócio que deve travar. Você deve ter que ficar esperando a animação terminar para fazer alguma coisa quando você está usando a interface. Então, se ela está relacionada a algum gatilho, não é um loading, por exemplo, nesse caso, beleza, mas se ela está relacionada a algum gatilho, ela precisa começar rapidamente. Então, você está demorando para carregar a biblioteca, porque a biblioteca tem um tamanho de 200K. E aí que a animação vai começar, e se demorou um segundo, assim, já não valeu mais a pena. Pense em outra solução. Baixar o flash. Chaga das antigas também. Você só aqui trampou em agência fazendo banner em flash. Fiz muito já. Comprei muito leite pão com banner em flash. O segundo é leve. Então, assim, eu falo assim, vamos fazer animação incrível, mas baixar o flash 4 MB para baixar a biblioteca que faz animação. Tipo, bacana, isso vai aumentar 4 MB no bundle do aplicativo, baixa 4 MB na web, chance de que não vai rolar. Putz, eu tenho que baixar um asset em 4K aqui, tipo, será que é melhor usar um vetor? Então, pensem muito nisso. Assim. Se a animação tiver um custo muito grande em termos de peso do asset que você está gerando, isso pode bater nessas questões técnicas. Então, por isso que o lote é tão legal.
Você exporta um JSON de 2K e, de repente, está animação super complexa, super interessante, 2K de peso, que é muito, muito acessível para o pessoal baixar, aumentar isso no tamanho do bundle do aplicativo. Tá? Fala aí, Thiago. Então, vou fazer uma pergunta técnica, vai. Isso é meio idiota a princípio. Você falou que é simples para o desenvolvedor entender o lote, aí você fala, nesse momento vai acontecer tal interação, e depois tal outra coisa, tal gatilho. Isso é uma linguagem entendível para qualquer desenvolvedor, quando eu entrego esse tipo de produto para ele? Se eu entrego essa linha de comando e falo, olha, eu quero uma animação e eu quero que ela comece assim, comece assado, com um lote na mão, ele vai, se eu tiver um roteiro, isso, ele vai saber se virar? Ou tem que ter um handoff, uma certa interação aí com essa pessoa? Na minha experiência, assim, no começo, não. Conforme você vai falando mais, vai desenvolvendo um vocabulário junto, fica mais fácil. Fala assim, o easing tá meio fora, confere a curva lá. Aí você não precisa falar mais nada depois de um tempo. Mas você falar isso no começo, você vai fazer cara de quê? O que tá acontecendo? Então, assim, geralmente no começo, tem uma interação de interface complicada. Pega o recipe, você usando o Protopy, por exemplo, senta junto e fala, vamos conversar junto aqui, deixa eu te explicar o que é isso aqui, te mostrar o que está acontecendo, você me diz se faz sentido para você, ele vai fazer, putz, não sei, não está fazendo sentido, me explica de novo, tal. Organiza seu arquivo, porque você vê que tem os layers aqui, né? Então, assim, na verdade, no layer, coloca o nome desse jeito aqui, para entender o que objeto que é para eu pegar, qual que não é. Então, é muito da conversa, assim, não vai... No começo, se a pessoa não está acostumada a fazer isso, tem uma curva de aprendizado. Tanto de você, para entender como melhor te passar, quanto da pessoa. Mas depois que todo mundo se acostuma com o processo ali, geralmente você precisa gerar até menos assets, inclusive. Assim. Você só manda no link interaction recipe. Mas não precisa ser um desenvolvedor especialista, por exemplo, em animações, que eu estou dizendo. Mais ou menos, assim. Sim e não, porque não tem uma coisa de... Isso aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo da iOS. Você vai usar um negócio que chama Core Animation. Uma biblioteca só de animação. Então, é ela que vai ter todas as funções que vão animar. Então, assim, ele precisa conhecer como é que essa biblioteca funciona. É difícil. Assim. Se o cara programa em Swift, ele vai resolver isso aqui com o pé nas costas. Mas é um negócio que, ainda assim, tem uma curva, não é um negócio simples, assim, que vai pegar e sair e fazer. É uma biblioteca nova que ele vai ter que aprender a usar. Então, tem uma curva, mas, assim, nada que meia hora de tutorial em qualquer site que ensinar não vai te ensinar a dar os primeiros passos. Então, até por isso que começar pequeno é bom, porque é um aprendizado para você e aprendizado para o dev. Se você fazer um negócio muito mirabolante no começo, a chance do código ficar gigante com a manutenção existe. É bem possível. Começar pequeno é outro motivo pelo qual é bom começar pequeno. Você também onera menos o dev. Entendeu? Ficou claro? Não? Fez sentido? Fez sim. Eu acho que o que o Thiago tinha falado é mais talvez o do lote, que ele funciona muito para aquelas microinterações, tipo loadingzinho, né? Ele até, a própria plataforma ali, ele te dá tudo, cara, até se muda a cor, ele é pronto, né? Depois ele só posta o jeitão lá e já era. Pode, se vocês forem olhar. Ele salva até em GIF, né? Também, se for o caso. Dá para você exportar em GIF, se quiser. Assim, mas, na moral, assim, o lote qualquer um usa, assim, em 30 segundos, sem sacanagem. Assim. É muito, muito tranquilo. É porque o legal dele é que ele salva em GIF para você botar no protótipo e o comando para você colocar no programador. Sim. Deixa eu achar aqui. No caso, está na documentação do lote para o desenvolvedor. Então, assim, você vai dar, tipo, uma linha, assim. Você pode falar o set, tipo assim, eu quero que você comece do 0 até o 100. Tipo, é um set progress 0, start. É isso aqui. Depois que você importou a biblioteca e deu o arquivo JSON, é isso aqui que você precisa colocar no código. Só quando clicar no botão, você chamar essa função para chamar isso aqui. É só isso que você precisa fazer. E aí, quando terminar, você dá um animator.start, .stop. E vai fazer todo o resto. Então, assim, o lote realmente é ultra simples. Igual você abriu, por exemplo, no Android. Mas se for, por exemplo, numa plataforma, tipo no browser, tudo não precisa de tanto disso também, né? Não, é super simples também. É até mais fácil, na real. Então, assim, mais o browser é fácil, isso aqui. Você vai colocar... você coloca o JS no header lá. E aí você passa as variáveis. Aqui é o container que ele vai ficar, o elemento que ele vai ficar dentro. O JSON, né? Onde ele vai achar o JSON para fazer a animação. Isso aqui é só copiar e colar. É o renderer que ele vai usar. Se ela faz um looping ou não. Se ela tem autoplay.
e o nome para você tipo, referenciar depois, se quiser começar ou reutilizar ela como um negócio assim. O lote é ridículo de fácil. Assim. Esse aqui eu retiro tudo que eu falei do Core Animation para animação mais complicada, transição de tela. O lote, não tem muita desculpa não. Querer fazer. Matheus, só uma dúvida. O lote, ele serve só para exportar animação ou dá para mim criar animação dentro dessa plataforma também? Então, o lote, ele é... Deixa eu voltar lá e explicar isso de novo, então, que isso é importante. O lote, ele é... Porque, assim, o que acontece? Você tem que fazer essa animação em algum lugar e exportá-la num formato. O lote é o que lê esse formato e mostra no aplicativo. Então, ela é a biblioteca de código que vai ler o que você exportou de uma aplicação e transformar em uma animação dentro do aplicativo. Então, recomendação. O Flow, você pode usar o próprio Flow para criar animação. Então, tem uma interface bem simples de usar e tal. E você vai exportar um JSON a partir daqui. Como se fosse, dizem como se fosse um arquivo de SVG na prática. Ele vai exportar os vetores ali. Que tá acontecendo. Os vetores ao longo do tempo, né? Essa é diferente. Ele exporta os vetores e como é que eles se transformam ao longo do tempo. E o lote você vai usar para ler esse arquivo JSON e mostrar ele na tela do aplicativo ou do site. Ficou claro? Perfeito. Sim, sim. Ficou. Boa. Legal. Deixa eu lá. Boa. Então, respondi as perguntas todas, não sei nem eu estava no meio, não sei se o Thiago tem mais alguma, não sei se parei no meio de responder, me empolguei. Esse assunto é muito legal, me empolgo fácil. Respondi? Boa. Fechou. Se tiverem mais, vão abrir o microfone falando, né, galera? Isso aí. Então, para recapitular. Responsivo, então, se isso fizer parte da interação, tem que ser responsivo, tem que ser leve, não pode ser pesado. Então, por isso que, por exemplo, exportar o JSON para o lote é uma excelente ideia, porque um GIF ia pesar 2 MB, o JSON do lote vai pesar 2K. Essa é a proporção, não estou exagerando, é esse o número. Isso vai ajudar bastante a convencer a galera a colocar isso lá. Precisa funcionar a 60 quadros, então, voltando no que a gente estava falando lá com o Pablo, pega o device mais comum que os usuários vão ter, testa nele no device, no J5, pelo que você fez, e fala, tá bom, tá chegando em 60 quadros. Aí o próprio dev vai conseguir plugar isso lá para fazer o output de quantos quadros está chegando, para poder ter essa certeza, mas pelo menos 60 quadros. E não pode ter stuttering. Stuttering é quando você meio que, o negócio está animando, de repente ele pula, parece que ele dá um pulo de um estado para o outro, isso é o stuttering. É um negócio que não pode ter isso, geralmente quando você está processando a animação e o processador atinge o cap. Ele não consegue processar o próximo, sei lá, 5, 10 frames a tempo, ele processa só o 11º frame. É isso que vai dar o stuttering ali. Então, é como se você estivesse pulando um tempo que a animação não aconteceu, de repente ela pula para o próximo. Isso geralmente é porque o device não está aguentando a performance para fazer aquilo. Tá? E aí, considerações para a web. Então, frameworks de animação, eles podem... o lote, por exemplo, por mais que seja pequeno, ele é um JSS que você está colocando lá. Então, geralmente, os times têm preocupação com questão de budget, assim, de quantos K eu estou baixando para mostrar a tela. O Paulo falou assim, o próprio Google usa isso como input no algoritmo de ranqueamento deles. Então, se a tela demora muito para aparecer, e tem uma animação específica lá, isso pode impactar. É importante conversar sobre isso aqui. Tá? Então, assim, animações com assets tipo lote são de alguns K a mais. 2, 3K, não vai ter problema. Mas não abusa. Se tudo tiver uma animação, se cada um for diferente, você pode começar a correr um custo alto ali. Isso é complicado. Do mesmo jeito que a gente falou do Core Animation, por exemplo, para fazer uma transição de uma tela e outra para iOS, na web é mais fácil, até voltando à pergunta que você fez, Thiago, é até mais fácil porque é CSS mesmo, é muito mais próximo para o dev ali fazer, tá? Então tem algumas considerações. Aí, esse aqui, não vou nem entrar muito no detalhe do que são essas coisas aqui, mas assim, mostrem isso aqui para os devs, perguntem para eles e leiam mais se começarem a ter problema, que é o will change é uma propriedade que você seta falando que vai acontecer uma animação, o browser aloca recursos, se prepara para fazer aquilo, para não, de repente, ter uma animação e ter um stuttering no começo, porque, sei lá, não tinha memória suficiente alocada, ou o processo estava muito pesado, enfim, ele se prepara. E tem algumas transições específicas, por exemplo, o transform, que você consegue mudar a movimentação e tamanho, e a opacidade, no CSS, elas são aceleradas pela unidade de processamento gráfico, pela placa de vídeo, não pela CPU. Isso geralmente dá uma sensação muito melhor de animação. Vai bater 60 FPS com certeza. Isso aqui restringe o que vocês vão fazer na hora de prototipar uma prototipar. Então, por exemplo, se você faz uma rotação no CSS, na web, vai ficar meio marromeno, assim, se não ser que a pessoa tenha uma máquina muito boa.
Então é legal entender esse tipo de coisa aqui, porque pode impactar o que vocês desenham de animação. Então, geralmente é transformação, movimentação na tela, tamanho e opacidade na web fica um show de bola. O resto, testem antes de comitar 100% e fazer o negócio. Tá? E aí, né, a máxima de quem faz produto para web, testem em vários browsers e não só no Mac. Você falou os to-dos, mas o que seria os don't o que não fazer então na web? Porque você falou que transformação, opacidade vai bem, é isso? Isso. Qualquer coisa que seja movimentação dentro da tela, transformação de tamanho, então aumentar ou diminuir o tamanho, e opacidade. O resto, testa caso a caso. Esses daqui, assim, vai na fé que não tem erro. Beleza. O resto, testa caso a caso. Fazer uma rotação, uma transformação 3D, sabe? Que você quer pegar um negócio e ele virar de lado. É o tipo de coisa que vai puxar, assim. Né? Eu testaria, faz uma VM, baixa, tipo, sei lá, um open box da vida que é de graça, faz uma VM, coloca 2 GB de RAM, assim, coloca ela muito capada, instala o Windows, baixa uma imagem do Windows, a própria Microsoft fornece para teste, eu passo os links para quem quiser, e testa lá. Vocês vão ver o sofrimento que é quando você não usa uma dessas coisas aqui. Você vê quadro a quadro a animação acontecendo, assim, é horrível. Se vocês não tiverem muito device low-end, não se preocuparem tanto, beleza, aquilo que a gente falou, né? Dá para fazer o graceful degradation. Assim, se identificar que não está batendo tanto FPS e tal, eu não animo, só troco o tamanho, sei lá. Aí tem que pensar com mais calma. Assim, tá? E aí a regra é teste em vários browsers. Não esqueça de testar no Windows também. Tá? Assim, testa no... E aí, de novo, olha o Analytics, vê o que é o mais usado lá, porque você tem que testar no, sei lá, no Opera. Tá? Pouca gente que usa o Opera, tá tudo bem, você não testa lá, mas assim, Chrome, Edge, Safari, Firefox tem que testar. Tá? E testem no Windows. Mesmo, às vezes o Chrome no Mac e no Windows tem uma diferença bem grande. Quando a gente fala de animação de coisa que tem texto, então, testem as diferenças aí. É bem importante testar. Tá? E aí, falando um pouquinho de mobile, eu vou rápido agora, senão a gente vai passar muito aqui. Então, assim, entendam que geralmente precisa implementar 2 vezes, uma para iOS e uma para Android. A não ser que seja uma coisa com React Native, por exemplo, isso tem um custo alto. Adicionar frameworks para animação costumam adicionar um peso extra no bundle, então tem que ver se tipo, o bundle já não está muito pesado, já não está muito pesado o aplicativo, para ver se dá para fazer. Mas usar os frameworks nativos podem criar diferença. Então, se você importa um framework externo, se importa o mesmo nas 2 plataformas e usa, você tem uma consistência maior na animação, mas se você usa o framework padrão de cada uma das plataformas, você pode ter diferença na animação, mas você não tem o peso do framework para importar. É sempre um jogo de balancear as coisas ali. E o React Native, ele é bom e excelente, mas ele não é tão otimizado para coisas como animação. Então, assim, faz uma POCzinha, a gente tem uma ideia, faz uma POCzinha ali de alguns testes, uma telinha específica para ver o que acontece, se vai conseguir manter 60 quadros, tá? E por último, nem todo mundo tem um celular de última geração. Então, teste sempre no J5. Esse é o meu padrão. E aí, só para vocês terem ranking mundial de vendas, o iPhone 11, claro, é a marca que mais vende. O A51 é o que vem, isso aqui é uns 6 meses atrás, o A51 vem logo em seguida. E o Redmi Note 8 são celulares que não têm um baita processador. Então, tem que juntar a segunda e a terceira posição aí, o mesmo da primeira, são celulares que têm poder de processamento bem baixo. Então, a chance da sua base estar composta de gente que não tem um celular tão poderoso assim é grande. Enfim, nem tem uns dados aí de mobile para vocês verem, mas enfim, assim, é mais para dizer que no Brasil, os primeiros 4 são celulares de entrada, os mais vendidos. Então, sei lá, dá mais de 50%. Os 4, 5 são celulares de entrada. Então, se preocupem bastante com isso, é bem importante. E aí o bônus que ia trazer para a Natália, que a Natália comentou na última aula, então eu vou falar de 3 coisinhas que dá para trazer do que a gente falou de microinteração para o design system. A primeira delas é Motion Design. Eu trouxe um exemplo do Carbon Design System. Aquilo que a gente falou de curva de easing lá no começo, simétrica, assimétrica. Esse exemplo é muito claro. Então, o próprio Carbon, eles têm 2 curvas diferentes. Uma chama Productive, que é quando é uma coisa mais simples, mais direta. É uma curva assimétrica de ease out, super, super aguda. Então, assim, é para entrar muito rápido, acontecer muito rápido. E tem o que eles chamam de Expressive, quando o negócio
uma animação, por exemplo, de um fluxo de onboard, alguma coisa assim, aí você usa uma curva diferente, um easing out bem mais tranquilo. Esse é um exemplo de como eles pegaram uma parte do que você vai usar em microinteração, que é a curva de easing, transformaram isso em parte do design system, definindo regras claras de uso. Esse é um exemplo de um negócio legal que dá para colocar no design system, que faz parte do que a gente conversou. Outro, a gente falou na aula passada também, que é som, que é um negócio super, assim, se vocês vão ter cuidado com a animação, tenham cuidado redobrado com o som, que é um negócio que o barulhinho do WhatsApp chegando aí, todo mundo conhece. Vocês vão ouvir, se eu tocar de novo aqui, todo mundo vai olhar o celular que aconteceu, então tomem cuidado. E é o tipo de coisa que pode estar no design system também. Esse é o exemplo do Polaris, do Shopify, que eles colocam lá vários detalhes de como usar essa VT, por exemplo, evitar repetição chata, ser urgente, escolher quando você vai ser urgente, quando não vai, para tudo não ficar urgente. São coisas bem legais que eles colocaram, que faz parte do design system, que vocês vão usar bastante. Então, o som é uma parte importante de algumas interações, que pode estar bem documentado no design system, até quando usar eles colocam. Isso eu acho animal. Acho que o Polaris, para mim, é o melhor design system que a gente tem hoje publicado. Assim, eu acho animal. E por último, a parte de copywriting. Então, como usar, a gente falou bastante de microcopy na última aula também, assim, como o One Click Buy da Amazon, por exemplo. E tal. Então, você pode trazer exemplos, por exemplo, criar uma seção específica para microinterações, para botões, e que você fala, ó, se for usar um botão específico, você tem que usar um verbo, você vai ter que, não pode usar tais nomes, enfim. Dá para trabalhar bastante a parte de copywriting, bem focada na parte de microcopy, dentro do design system também. Tá? Então, acho que são essas coisas aí. A gente fecha por hoje, galera. Terminamos a parte de interação. Tem mais 10 minutinhos aí para a gente trocar uma ideia. Dúvidas, sentimentos, desespero. Vamos chorar